Hello, 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 poquezinhas, poquezonas, poquezeiras, poquezudas, poquiverso. Estamos aqui de volta mais uma vez neste lindo, maravilhoso POC de Cultura, com novidades que a gente prometeu. Quem acompanha as nossas redes sociais já sabe que a gente está com novidades vindo aí, né? Reformamos a casinha. Reformamos a casinha mas assim, gente, quem não viu é porque não segue a gente, ou não ativa as notificações. É verdade. Então se fudeu. Então eu tô falando aqui pra você que está ouvindo agora, ir lá e botar pra seguir. Segue o POC de Cultura em todos os lugares. Mas esse aqui é um recado pra dar depois, enfim. Mas vamos pra nossa ordem de sempre. Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. E eu sou o Caco, gente. E esse E é esse é o o POC de Cultura! 2.0, hein? Sejam bem-vindos, novos ouvintes. Isso. A gente tava conversando antes, gente, só pra enturmar vocês, né? A gente tá fazendo POC desde 25 de setembro de 2018. Na verdade, o POC estreou em 25 de setembro, sendo que a gente mesmo começou a gravar em maio de 2018, né? Mas isso aí... Acho que foi junho. Foi junho? Foi junho, Acho que tá foi bom. junho. E a gente ficou nessa conversa, a gente já tá fazendo o mesmo formato faz 2 anos, gente. Vamos dar uma chacoalhada, vamos mudar as coisas, vamos fazer umas coisas diferentes, claro, mantendo a essência que todo mundo gosta do POC, mas com algumas novidades, né, que é bem importante. E aí, vocês vão ver que ao longo do programa nós vamos ter o quê? Quadros. Divisão de quadros durante o programa. Quadros. Traremos ainda mais cultura POC pra você. Exatamente. Muito mais. Aliás, vai tá repaginado assim de um jeito, gente, que ó, só quem tá ouvindo agora que vai entender, entendeu? Se você chegou aqui nesse episódio, você, antes de ouvir esse episódio inteiro, vai no episódio anterior, dá uma escutada, aí volta nesse pra você entender a grande mudança deste podcast. A evolução. A evolução. Que nem aquele meme lá da Ludmilla falando pra Fátima, quando eu vim, o que mudou pra você, Ludmilla? Esse tapete não Exatamente. tinha aqui. É A basicamente mesa redonda. isso, com POC de Cultura. Eu amo. A gente fez um feng É shui isso, dos chegamos episódios, e a partir de agora os episódios vão ter uma nova roupagem. Então a gente espera que vocês abracem junto com a gente essa nova cara. Teremos novos quadros, teremos participações especiais, teremos mais um monte de coisa, né, gente? Porque é tudo por vocês, Chegou aquela meninas. fase das diva pop de se reinventar. Nova era. Amém. Então a gente já vai começar o primeiro, que é o nosso dos recadinhos que já existia no POC anterior, mas a gente vai emendar com um quadro novo que é o Seu Momento POC, onde a gente vai ler um e-mail, ou a gente recebe um áudio de vocês que vocês mandam pra gente, ou um videozinho, enfim, vocês escolhem como entrar em contato com a gente, tá? Então hoje É só interagir com a gente, Só interagir. gente. As nossas redes sociais estão abertas. E você vai Nosso- aparecer aqui. Nosso canal de e-mail tá na nossa bio. É só entrar e enviar pra você aparecer no Pocket de Cultura toda semana, Em hein? breve daremos novas coordenadas sobre como mandar o seu áudio pra gente pra participar dos episódios. Então fica ligado que também tem mais coisa vindo por aí nessa parte da participação de Quem vocês. sabe a gente não. Quem sabe a gente não abre um canal no Telegram, um grupo de Uma boa. POCs no Telegram, pra gente bater um papo ao vivaço. Então, assim, ó, vai vir muita coisa nova, a gente tá remexendo tudo e a gente conta com o apoio de todos vocês que ouvem e que continuam ouvindo a gente. É muito importante pra gente isso. Esse momento é muito importante pra gente porque mostra que o Pocket de Cultura está mais vivo do que nunca. arrasou. Então vamos lá primeiro para os recados, né? Recados de todas as semanas. O primeiro é o nosso Catarse, que tá lá no POC de Cultura, catarse.me/POC de Cultura. Você pode doar e ajudar a manter o POC a partir de R$5. Você doa lá no Catarse e a gente vai ficar muito grata por você manter esta obra de pé. Olha, toda crente Essa falando da obra. obra. Labacida de Cantas. Então, Aleluia, arrepiei. aí você ajuda a partir de R$5. Tem uma galera que já nos ajuda todos os meses. Isso ajuda a manter o POC aqui no Alimente ar, uma com POC. novidades pra vocês. Isso, alimente uma Isso aí. POC. Então vai lá no catarse.me/POC de Cultura e faz a sua doação.
o acesso pro Catarse tá na bio dos nossos perfis. Todos os nossos perfis têm ele, tá? A segunda ajuda é... A segunda ajuda não. Nosso segundo recado é o grupo do Facebook, o PocVerso, que tá lá, chegando em 350 pessoas dentro do PocVerso. Estamos muito felizes, tem sempre muita interação, muita gente conversando com a gente por ali. Então, se você quer fazer parte, quer conversar com outras POCs ouvintes, quer trocar ideia, quer fazer de sua divulgação, entra lá no bit.ly/PocVerso. O link também tá na nossa bio dos nossos perfis nas redes sociais. É só procurar o link aí. Talvez não esteja clicável em alguma rede, mas aí você copia e cola, coloca no seu navegador e entra lá no grupo, tá bom? Aí a gente aceita. A gente sempre promete que vai produzir conteúdo exclusivo pro PocVerso lá do Facebook. A gente já tá no processo de pensar nisso. Assim como o próprio grupo do Facebook demorou mais de anos pra ser aberto, isso demanda também um tempinho nosso e tal, pra gente produzir e pensar, mas vai acontecer. Então, se você estiver no PocVerso, você vai receber conteúdo exclusivo. E quem sabe de lá você já vai ter o contato pra entrar no grupo do Telegram, se a gente abrir ou não. Vamos ver aí o que vai rolar. Então, é um caminho de contato direto conosco. Nós sempre lemos o que tá lá, então, por favor, entrem e fiquem por dentro de tudo que tá rolando no mundo no mundo das POCs. Arrasou, gente. Então é isso. José, vamos falar então do Vem Aí? Vem aí, galera. Vem aí muita coisa e junto com esse novo formato, nós do POC iremos lançar, provavelmente em agosto, ainda não sabemos a data, um spin-off do POC de Cultura. Chique muito demais! chique, né? Assim como Grey's Anatomy lançou um spin-off, estamos lançando um spin-off. Lançaremos um spin-off. Falamos sobre o que é? Falamos? Um gostinho Vamos dar um pra gostinho? plateia. Vamos. Tá, vai ser totalmente diferente do POC, não vai ser um programa de opinião, tá? Não vai ser um MesaCast. Não vai ser um MesaCast. A gente vai focar na história do movimento LGBTQIA+, QIAP+, né? Isso. No Brasil ao longo dos anos, pra gente tentar reconstruir a nossa história aí que foi apagada. Chique, Basicamente né? é Chique. isso. Você, Vem aí. além de ouvir o POC de Cultura toda terça-feira, você vai ter em algum outro dia da semana que a gente ainda não decidiu. E se tivesse decidido, também não ia contar agora. Você vai poder ouvir muita cultura, vai conseguir absorver muita história. A gente tá fazendo um trabalho de pesquisa bem profundo para tentar trazer o máximo de informação sobre a nossa história, a história brasileira, porque a gente tem muito sobre a história do mundo, a gente tem muito sobre a história dos Estados Unidos, da Europa inteira, mas a gente ainda não sabe muito do que aconteceu aqui. A nossa história aqui de latino-americano, de brasileiros, sofredores que somos. A gente precisa tentar trazer essas histórias de novo, e é um compromisso do POC trazer cultura É isso pra aí. comunidade LGBTQIA+. Então, a partir de agosto vai ter POC de Cultura em dobro na sua semana. Por favor, nos ajudem ouvindo, Isso. porque Ouvindo, deu trabalho. compartilhando com os amigos, com seus formadores de opinião preferidos. A gente precisa dessa forcinha aí, né? Porque 2 episódios por semana, além de ser cansativo, a gente sabe que muita gente não ouve, não consegue consumir por causa de tempo, porque tem outros conteúdos pra consumir, tem outros podcasts pra ouvir. Então a gente precisa dessa força aí, porque é um trabalho muito legal, particularmente quando a gente sentou pra conversar, o José trouxe a ideia, a gente falou, puta, isso aí é muito da hora, isso é muito legal, isso aí precisa ser dito, e, enfim, tem muito trabalho envolvido, muito suor nosso, então ajuda nós. Arrasou. Então, ó, vamos lembrar de ouvir o POC no mês de agosto, né? Sei que você que tá ouvindo aqui sempre escuta, compartilha com os amigos, etc e tal, mas isso é bem importante, o que os meninos falaram é super, super, super importante, porque são 2 conteúdos e esse tá dando bastante trabalho e a gente tá querendo fazer ele acontecer mesmo, tá? Mas passando agora pro seu momento POC,
da semana. Como eu disse no começo, é um momento onde a gente vai ler os e-mails de vocês, vai ouvir os áudios que vocês mandam pra gente, enfim, como é... Quem será que foi a POCzinha escolhida Então, pra estrear esse quadro, Pois hein? é, a gente recebeu. A gente tem vários e-mails aqui, mas eu vou ler o e-mail do Rafael Henrique, que mandou o e-mail pra gente recentemente, né? Eu poderia ter pegado até um mais antigo, mas eu achei o texto do Rafael tão legal, então eu vou ler aqui, tá, Rafa? Deixa eu abrir Antes aqui. do Hilário Vamos lá. ler, Oi, só pessoal. reforçando pra quem tá afim de mandar, o e-mail é pocdecultura@gmail.com. É só mandar lá o que você quer mandar pra gente. Repetindo. pocdecultura@gmail.com. pocdecultura@gmail.com. É só você mandar seu e-mail bonitinho pra lá pra gente ler. Pode mandar o que quiser. Se for mandar baixaria, avisa. Mas pode mandar o que quiser que a gente tá aí pra ler o seu e-mail. Então, só mandar. Arrasou. Ó, o e-mail do Rafael começa assim: queridos Caio, Felipe, José e Hilário. Espero que estejam bem. Me chamou de Caio, é Estamos, sério, na então. medida do possível, Rafa. Estamos. Vocês não me conhecem, então vou começar me apresentando. Meu nome é Rafael, sou uma POC de 26 anos que reside no interior do Paraná. Há algum tempo venho ouvindo o podcast de vocês e digo sem exagero que vocês já me salvaram de dias ruins muitas vezes. Que lindo. Atualmente luto contra a depressão e ouvir vocês é o alívio que às vezes no meu dia precisa. Sempre ouço vocês conversando e me imagino participando da conversa. E ter vocês como amigos tem feito meus dias um pouquinho melhor. Um episódio que sempre me toca é uma amizade tóxica, pois acabei me afastando de algumas pessoas que nunca fizeram questão de me incluir na vida delas, que me ignoraram completamente meu estado mental. Enfim, não estou aqui para reclamar, estou aqui para agradecer por estarem pertinho de mim em horas difíceis. Mesmo não tendo ideia de quem eu sou, espero que vocês continuem fazendo esse trabalho tão singular que fazem e que tenham muito sucesso em projetos futuros. Creio que vocês ainda vão tocar a vida de muitas pessoas de uma forma muito especial, assim como foi comigo. Vou chorar. Obrigado por serem minha melhor companhia desses dias e espero que um dia possa pessoalmente dar um abraço bem apertado em cada um de vocês e jogar a conversa fora, nem que for só um pouquinho. Beijão e muito sucesso para vocês. Atenciosamente, Rafael. Que coisa linda! Meu Deus do céu! Eu não tenho estrutura pra ler isso não, Eu rapaz. tô destruído. Ai, que lindo, gente! Rafael, lógico que a gente sabe quem é você, a gente sabe quem Agora é a gente as POCs. Você Aqueles- sabe mesmo? Não, a gente vê Ah. quando a gente vê os rostinhos, né? Tipo, quando a gente vai ver o Instagram, quando a gente recebe esse tipo de mensagem, Ah, a gente sim. sabe quem é a pessoa. Ai, tá. É, Entendi. não é que eu conheço o Rafael, Ah, tá. Eu disse, nossa, ele é seu ficou parecendo amigo. que eu era amigo. Ah, exatamente. Tá. Não que as pessoas não sejam, mas vocês entenderam o conceito. Eu fico, Sim. assim, minha opinião é que eu fico muito feliz sempre quando eu escuto que pessoas tipo do interior do Paraná, interior do Pará, interior do Aham. Amazonas estão ouvindo o programa, porque são lugares que eu particularmente nunca estive. Então, é saber que a gente chega fora da nossa bolha, tá aí chegando e falando com outras pessoas distantes é muito, 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 muito bom, sabe? Muito obrigado. E muito obrigado pelas palavras, Rafa. Espero que você saia logo dessa sua fase depressiva. E pode contar com a gente sempre. Pode mandar seus e-mails, desabafando, quanto quiser, tá bom? Sim, estamos aqui. Muito Rafa. especial ter o seu e-mail logo nesse primeiro, né, Uma nessa abertura estreia do boa, nosso- né? da nossa reforma, porque ler isso sempre é muito gratificante pra gente, porque a gente já disse que a gente faz esse tipo de conteúdo, não é porque a gente, sei lá, recebe pra isso, a gente não ganha, na verdade a gente só gasta, né, pra fazer esse conteúdo, e a gente mantém ele em pé porque a gente acredita que ele é importante de verdade, a gente acredita que ele faz diferença de uma forma ou outra, na comunidade em si. A gente acredita muito no conteúdo completo, assim. Então, é muito bom ler isso, assim. Dá uma força muito maior pra gente continuar, mesmo que seja perrengue, mesmo que seja difícil às vezes, e às vezes seja frustrante a gente ver, sei lá, tanta coisa de ruim acontecendo e tanta gente ruim sendo erguido e aplaudido por aí. Mas quando a gente tem esse tipo, igual o Hilário falou, sei lá, do interior do Paraná, a gente recebe e-mail do interior do Pará bastante, de todo o Brasil, né? Do mundo também a gente acaba recebendo.
E, meu Deus, isso é louco demais. Dá pensar. muito um quentinho no coração. É. né? E um ponto muito importante, assim, também pra falar sobre isso, eu acho que todo mundo já passou por um momento muito parecido com o que o Rafael tá passando. Ele é um dos momentos mais doloridos que uma pessoa pode passar, porque você não sabe muito bem como lidar com uma situação que já tá complicada, e a gestão de amizades e tudo mais acaba ficando uma coisa que demanda bastante. Então, assim, se você tem um amigo que passa por alguma situação neuroatípica ou algum problema de saúde mental grave no momento, entenda que se ele não tá sendo o melhor dos amigos, não quer dizer que ele não seja uma pessoa boa. Às vezes as pessoas passam por lutas internas tão complicadas que a gente não consegue, né, dimensionar dentro da nossa vivência. E aí falta empatia, e a gente se afasta, a gente reclama. Então, assim, não, né, não dando desconto pela questão mental de ninguém, mas se você tem um amigo que passa por isso, é importante ter essa empatia também de reconhecer, sabe, o quanto uma ajuda, né, um outro ponto de vista na hora de ajudar pode ser fundamental para ajudar essa pessoa, né, de diversas formas. Então, eu aconselho que, quem sabe, né, a referência dele para episódio não seja uma amizade tóxica, seja algum outro sobre a positividade, né, dentro das relações, que seria uma boa a gente fazer, inclusive, para poder servir de referência para ele num outro momento. Então, um beijo, Rafa, e melhoras, viu? Que seja um caminho menos dolorido como tá sendo agora. Ah, É isso. arrasou. Então vamos pro nosso próximo quadro, que é o Você não pode ser POC sem saber que... Ó, então, gente, a curiosidade dessa semana, a gente já falou um pouquinho, a gente citou, na verdade, no episódio da Catu, que é o episódio 66, sobre LGBTQIA+, indígenas, e é sobre o primeiro caso de homofobia no Brasil que a gente tem registro. Então, ele aconteceu por volta de 1614, e as pessoas descobriram isso por causa de um diário do frade cappuccino Yves de Vaux, não sei falar francês, que se chama Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos de 1613 e 1614, em que esse frade ele relata ter presenciado o assassinato de um tupinambá que foi morto por parecer homem, mas ser hermafrodita, entre aspas, tá? A gente não se usa mais essa palavra, e ter voz de mulher. O assassinato supostamente serviria como um exemplo para os outros homens dos tupinambás de que para que a homossexualidade não se espalhasse entre eles, né? E a vítima ficou conhecida como Tibira, que inclusive é o nome do grupo da Catu, que em tupi significa, em tradução livre, indígena gay. É isso. Bom, vocês acabaram de ouvir a nossa curiosidade da semana. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um novo formato, esse faz parte do novo formato que a gente quer trazer. A gente quer trazer um pouquinho de curiosidade sobre a história LGBTQIAP+, no mundo inteiro. Curiosidades que a gente mesmo não conhece, mas que a gente, pesquisando, consegue trazer para cá. Então, a gente quer trazer sobre leis anti-LGBTs no mundo. A gente Sobre quer trazer histórias, conquistas, anos, não anos, mas anos. Pelo amor de Deus, né? Porque a gente sabe que tem as Anos sedentas. também, sobre talvez. o ânus também. Sobre o Nossa, ânus as sedentas, né? A gente tá falando, a gente fala mal das sedentas, mas as sedentas somos quem? Nós mesmos, às vezes, né? Então, vai ser sempre assim. A gente vai trazer um quadrinho bem rápido de curiosidade pra você sair mais esperto ainda depois desse episódio. Aí, quando você estiver numa mesa de bar, quando já poder sair de casa, você vai poder sentar e falar assim: você sabia que aconteceu isso? É isso, gente. Agora vamos pro tema da semana? Bora. Bora. Bora, começando. Bora. Quem quer começar falando sobre falocentrismo, essa coisa que todo mundo vive todo dia, na comunidade caralho, LGBT né? como um todo, né? Acho que a gente precisa meio contextualizar aqui. Falocentrismo, para quem não sabe, é aquela ideia de que o falo, que na verdade é pinto, né? Seria o centro do universo, ou seja, o homem, o masculino com pinto,
é o centro do universo e tudo tem que rodar em torno dele. Que foi assim que a nossa sociedade foi construída, todas as coisas ao nosso redor remetem a macho, a pinto e a tudo que não é feminino. Eu acho que é até um traço muito curioso, assim, né, da nossa civilização e da maneira como a gente se organiza, né, enquanto sociedade, o fato de que ter monumentos, né, que simbolizam o falo, ou que vêm da equivalência do falo, né, e do quanto o falo ele é tão importante. Eu não vou ficar falando falo, gente, eu vou falar trolha, pau, enfim, vão ser várias variações aí. A É, gente é cultura, mas não é tanto também, né? Não é pra exato, ficar- não vou ser a acadêmica que vai ficar falando falo, não, vai ser a pingola mesmo. Vamos chamar de tralhocentrismo. É neca Pingolacentrismo mesmo. aí, tá bom. Eu acho que isso mostra muito, né, como a relação do pau é muito importante para nossa sociedade de uma forma muito escrota, sabe? Do tipo, a gente ainda mede muito, inclusive literalmente mede muito Literalmente. Uhum. a questão do pinto como poder, né? Do tipo, eu acho que uma das frases que mais me encantam, né, numa música da Janelle Monáe é que eu esqueci, é Screw, da Janelle Monáe, que ela fala Everything is sex except sex, which is power, que ela, né, em traduções literais, que é tudo é sexo, exceto o sexo que é poder. E o poder, ele tá muito ligado, né, ao tamanho do pau, tá muito ligado à performance, tá muito ligado ao desempenho, e a gente vive numa sociedade que baseia muito isso, né, do tipo, o homem ser o reprodutor, ser o provedor e ser, tipo, a potência, né, nesse sentido, acaba fazendo com que a narrativa seja sempre voltada a isso, né? Seja sempre saturada em cima do tipo, pau, 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 pau. E quando a gente vê, a gente tá vivendo numa sociedade que respira pinto, né? E nem é do jeito gostoso, assim, do jeito nefasto do quanto o pinto pode assombrar a nossa vida em sociedade, sabe? Quanto ele pode ser ligado a machismo, a transfobia, a uma série de coisas. Uhum. Transfobia, principalmente, né? A gente tem muito esse aspecto da curiosidade alheia sobre as pessoas, as mulheres trans, de que, mas tem pinto, então não é mulher ainda. Ou quando não tem pinto, então ela é um homem sem pinto. Então existe muito essa visão sobre a genitália da pessoa, né? Tipo assim, o que aquilo representa no final das contas? Não representa nada, né? Uma genitália não representa o que você é. Existe muito essa ideia do gênero ser ligado diretamente à genitália da pessoa, né? Do gênero ser imposto, geralmente. Do, tipo, na maioria das vezes a gente vê Imposto, a sociedade colocando ali, jogando na cara. Não, você nasceu assim, você é isso. sim. E existe até, a gente já deu essa dica aqui, mas existe muito esse assunto dentro de um dos documentários da Linda Quebrada, o Bicha Travesti, que se fala muito sobre isso. A capa é muito. Quer muito exemplificar isso, assim, a curiosidade e o que o gênero não tem nada a ver com o que tem embaixo das pernas de cada pessoa, né? Então, essa ideia de que o pau, ele é grandioso e dono de tudo e manda e provém o filho, e aí existem civilizações, existem culturas que celebram o nascimento de homens e ficam tristes quando mulheres nascem. E isso tudo gira ao redor do pau, né? Apenas da genitália daquela pessoa que nasceu ali. E já é imposta para ele que o mundo é dele, que todo o dinheiro do mundo vai para ele, de que todo o respeito do mundo vai para ele, de que todos os empregos e portas estão abertas para ele. E aí transparece diretamente na nossa sociedade hoje em dia como ela funciona e como a gente tá tentando quebrar isso no meio, né? Quebrar o pau no meio. Que dor, meu Deus do céu. Quebrar isso de uma maneira onde não seja mais o centro das atenções, onde as genitálias que não sejam o pau sejam exaltadas e abraçadas e comemoradas, tanto quanto, né? Isso vem dentro da discussão feminista já, tipo, sobre amar a buceta, né?
celebrar a buceta e conhecer as partes da... A mulher conhecer suas próprias partes, porque também isso faz muito parte do discurso falocêntrico, que é negar isso às mulheres. Então, muitas mulheres não nascem e, sei lá, não olham a sua genitália, não conversam, não exploram ela, não exploram seu prazer. Isso tudo gira ao redor de uma coisa só, que é o poder supremacista do homem, do pinto, né? É que fica parecendo assim, acho que quando a gente cresce, tem essa exaltação do pinto o tempo inteiro, e aí o pinto nunca é um tabu, mas a buceta é sempre um tabu, né? É meio que fica quase parecendo que a buceta, ela não é uma genitália, ela é a ausência de pinto, né? Sim. E as pessoas meio que ficam nessa, tipo, tá faltando alguma coisa ali. E quando a gente cresce envolto nisso, quando é criança, é piada de pinto o tempo inteiro, sabe? Você vai pra escola, tu fala, meu pau na sua boca, meu pau, passa a mão aqui, sabe? Tipo, é o tempo inteiro exaltando aquele negócio no meio das pernas, sabe? Tipo, E ao mesmo tempo que tem medo, né? e ao mesmo tempo que tem medo, exato. Tipo, tem tanto uma atração e, tipo, precisa ser exaltado, mas eu também não posso chegar muito Encostar no perto, outro. porque senão eu tô me igualando à mulher que gosta daquilo. O que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a gente tem uma discussão muito avançada aqui no POC, nós, né, 4, sobre essa questão do falocentrismo e tal. Mas eu fico muito me pegando nisso às vezes, se eu tô colocando a minha opinião, a minha visão, tá? E aí vocês podem discutir se eu tô certo, se eu tô errado ou não, enfim, os ouvintes também podem mandar um e-mail, enfim, o que eles quiserem. Mas eu fico às vezes pensando se eu não sou hipócrita, às vezes, quanto a isso, entendeu? Porque eu sou muito a favor dessa história do o pau não, o pau, o pau, o pênis, a rola, enfim, como você Bilola, quiser chamar. A bilola, né, a a piroca, trolha, enfim. a jeba. É, ela não é o centro da relação. Adoro fazer sexos que não tá, que não tem penetração, que não necessariamente tem penetração, etc. Eu adoro. Mas aí eu fico vendo, por exemplo, vaso nude de alguém. Isso eu tô falando aqui completamente de coração aberto, tá, gente? Eu sei que é muito errado essa coisa de vazar nude, de você ficar ali olhando, etc e tal. Enfim, vaza nude de alguém, aí eu fico ali olhando. Aí um famoso, eu vou dizer, vou dar até um exemplo bem claro. Essa semana o Thiago Martins, que é aquele ator lá da Globo, que é um gato, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ele tava saindo da praia e dava pra ver a mala dele gigante. Tipo, não era uma mala, aquilo era um container, entendeu? E eu fiquei olhando aquilo e fiquei dizendo, gente, como assim? Meu Deus do céu, o que é isso? E aí, ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa que tá aqui pró tirar o pênis do centro, eu sou a mesma pessoa que quando aparece uma coisa dessa eu fico impactado, entendeu? Claro que isso é uma questão de desconstrução. A gente vai desconstruindo aos poucos e vai vivendo, vai vivenciando outras coisas, vai aprendendo muito, né, ao longo do período. Mas eu fico muito pensando sobre isso. Em que ponto a gente tá, enquanto sociedade, enquanto pessoas, eu tô falando nós aqui do POC, tá? Ou eu mesmo, em que ponto nós estamos para realmente viver esse discurso à risca, entendeu? O quão desconstruídos nós estamos nesse sentido, entendeu? Isso só reforça também a Uhum. questão do poder que o pinto tem na sociedade, né? Um nude Sim, de aham. pinto, ele é bem visto. As pessoas gostam de ver nude de pinto. As pessoas não têm body shaming com o Nenhum. homem que Ninguém vaza uma julga o nude. O homem, próprio né? Thiago Ninguém York, julga né, o homem gente? por ter Saiu aí vazado. agora com um anel Exatamente. peniano, a rola imensa. E foi, né, super ovacionado porque tinha uma rola imensa que parecia que tava crua. Mas, né, foi ovacionado pela rola imensa, não sei o que e tal. E assim, e a gente tem a lei Carolina Dickmann, sabe? Sobre vazamento de nudes. Então, assim, é pra ver como os parâmetros, né? Isso usando gente branca como modelo, que sempre fica mais fácil. Não, gente, tem sim. Se o pau dele fosse pequeno, Não, seria existe igual ao esse Eduardo lado. Existe esse lado, Bolsonaro. mas assim, Isso é outra É. coisa. eu acho que, né, dentro da. Por exemplo, o que leva, né, os homens não terem o senso de pedir desculpa sobre os próprios nudes é justamente o fato de que a gente vive numa sociedade
falocêntrica que vai parabenizar eles por ter um pau imenso, entendeu? Acho que ele, o Léo lá, o Léo Stronda, Paulo Zulu, em vários outros aí que vazaram e tudo mais. Acho que o Paulo Zulu foi o único que teve a reação de, tipo, ficar incomodado, entendeu? Sobre isso, assim. Mas, por exemplo, tem gente que se prevalece dessa piada, sabe? Do tipo, não piada, mas assim, gosta da fama. Tipo, as questões voltadas ao Caio Blá, assim. Toda vez que ele aparece de sunga nas redes sociais dele e tudo mais, é sempre um lance que, tipo, chama a atenção das pessoas, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de valorização, ela mostra o quanto a gente ainda tem uma cultura extremamente datada, sabe? E machista acima de tudo, sabe? Que a gente acha muito da hora e, tipo, não vê o menor problema do pau, sabe? Mas ai do pau se não for do jeito que o pau tem que ser, sabe? E eu acho que isso é o mais problemático, né, da somatória das coisas. É, tipo, como isso se perde muito rápido, né, em termos de o que é certo ou errado, a partir do momento que, né, se é um pauzão, tá tudo bem. Ninguém fala nada. Mas se fosse. É aquilo que você tava falando aí, mas o que eu também pincelei aqui. Que é tipo, se fosse um pau pequeno, na verdade, todo mundo estaria falando e fazendo, ridicularizando, né? Isso. E o que é um pau pequeno também, assim? O que é um parâmetro de pau pequeno, entendeu? Para as pessoas? O que é um. Sei lá, o que é isso? Porque a gente sabe, por exemplo, que a média em centímetros do brasileiro é de 12 centímetros. 12 centímetros e meio. Né? 12, 13 centímetros. Essa é a média do brasileiro. Quem tá fora da média, quem tá fora dessa média, para baixo ou pra cima, é porque tá fora da média, né? Assim, mas a maioria esmagadora tem esse tamanho. Então, se você tem um pênis desse ereto de 13, 14 centímetros, isso é considerado pequeno? Você fica complexado com isso? O que é ser um pau pequeno, um pau grande, enfim, sabe? É muito complicada essa discussão. Eu acho que a gente ainda está num estágio muito, muito, enquanto sociedade, muito rasteiro. E isso também reflete, isso aqui colocando, não temos lugar de falar para falar sobre isso, mas isso reflete, por exemplo, na lesbofobia que existe, né? Tipo, como é que essas duas fazem sexo? Tipo, é que o sexo só existe se tiver um pênis, entendeu? Tipo, o sexo Então gay tudo é, isso. é legitimado, por mais que Aham, haja um preconceito, mas é legitimado, as pessoas entendem que ele existe. Mas quando o sim. assunto são duas mulheres, porque não existe um pênis, e a gente tá falando aqui de pênis, assim, tipo, o pênis, né, quando a mulher é cis, quando a mulher é cis não existe o pênis, mas quando rola a cinta com o pênis, né, a cintaralha, ainda assim não é considerado sexo só porque aquilo é um apetrecho pro sexo. Então, tipo, não é considerado nem quando há penetração, quando não há penetração. E aí tudo gira em torno do homem. O homem é a única pessoa detentora de um sexo de verdade. Não existe sexo quando não existe um homem no meio. Só pra voltar rapidinho no que você tinha falado lá antes, ô amigo, sobre ter vazado nude, tipo, de um pau pequeno. Existe sim, existe o body shame, a pessoa é às vezes muito humilhada, mas o que acontece muito é a mesma coisa que acontece quando um homem é acusado de estupro. A reputação dele não acaba ali. Ele vira motivo de piada por um tempo, mas a carreira dele, seja qual for, continua normal. Agora, um nude de uma mulher, quando é vazado, existe todo um estigma de que, puta, tava mandando nude pra homem porque é sem vergonha, porque, enfim, existe todo esse lado também, né? Que assim, a problemática do rolê beleza, existe o body shop, o body shop. Ó o publi. Consumista. O body shame, existe o body shame com um homem de pau pequeno, mas a reputação dele segue ali firme e forte depois. Por mais que ele continua tendo ele criem apelidos com ele, tipo, que fulano tem pau pequeno e tal, mas, enfim, a carreira dele continua ali intacta, quando na mulher é totalmente destroçada, a família cai em cima, os fãs, seja se ela for famosa ou não, os fãs caem em cima, ela perde contrato, perde isso, perde aquilo, e o homem continua intacto, né? Esse é
o X da questão, assim, se o tratamento fosse igual, né, ter um pinto pequeno, por exemplo, do que um vazamento de uma xoxota, então o tratamento é muito diferente, né? Então a comparação é meio distante. E trazendo isso pro universo gay agora, tipo, homens gays, é tão bizarro que pau pequeno virou uma categoria de fetiche, sabe? Como se a única possibilidade de pinto é ele ser grande, Uhum. sabe? Não pode ter tamanhos variados, ele tem que ser grande. E ele tem que ser grande não só quando tá ereto, ele tem que ser grande o tempo inteiro. Ele tem que ser grande mole, ele tem que ser grande meia bomba, ele tem que ser grande ereto. Porque existe essa expectativa que principalmente homens gays colocam em outros homens, de tipo, é um homem de 2 metros. Se ele tiver um pau menor que 20 centímetros, as bichas ficam decepcionadas. Como se assim você tivesse que ter uma opinião sobre aquilo e você tivesse que esperar que o pau daquela pessoa fosse grande, porque vai te decepcionar ou não, sabe? Tipo, não é. Isso você não tem que ter opinião sobre isso. Não tem que te decepcionar o pau de alguém ser pequeno, porque a pessoa é uma pessoa grande, sabe? Não tem que se criar uma expectativa sobre isso. E acho que outra coisa que remete também é em relação à violência durante o sexo. Acho que o pau grande meio que tá relacionado com essa coisa de dominação e de doer, principalmente em relação a passivo e ativo, né? Uhum. Porque se o passivo tem o pau grande, se tá desperdiçando. Se o ativo tem o pau pequeno, ele não serve, não é um bom ativo. Então tem isso de. Então tem sempre que machucar no sexo, tem sempre que chegar ali no limite, tem que doer, tem que arrombar, sabe? Porque isso é outra categoria de fetiche também, né? Exato. Você entrou numa questão muito boa, muito, muito boa. Eu acho que é importante também, né, falar sobre isso, do ponto de vista de, né, uma vez que muitos de nós não tivemos educação sexual que compreendesse o nosso corpo como ele é de fato, muitos de nós tivemos o quê? Como educação, o filme pornô. No filme pornô você vê essas companhias, tipo Range Blue, Sean Cole. e várias outras daí, onde Sean Code e tal, várias outras dessas daí, que você vê. Isso eu já falei isso em 300 episódios, vou falar em mais 400 se for preciso. Mas você vê nessas produtoras onde, tipo, o passivo tem 15 centímetros mole e o ativo tem pelo menos 27 centímetros. Então, assim, lógico que, né, uma vez que eles vão compor um quadro de funcionários, como qualquer boa empresa, né, uma vez que eles vão selecionar quem vai trabalhar com eles vão trabalhar, né, com alguns pontos específicos. E nessas produtoras eles escolhem atores que realmente são bem dotados, na maioria das vezes, né, inclusive os passivos também são muito bem dotados. E assim, a gente cresce vendo essa relação, né, onde tipo o ativo é dominador, é quase que sanguinário por um cu, e ele é bem dotado, então ele vai arrombar, ele vai acabar com o cu. E a gente vê o passivo que, tipo, né, dá sorrindo para um pênis imenso e sustenta também na relação, né, o fato de que o passivo também tem que estar, né, dando de pau duro e tem um pau grande também. Então acho que esse tipo de coisa fica introjetado na gente de uma forma tão forte que na maioria das vezes a gente começa né, a buscar discursos que sejam meio que apologéticos, assim. Não sei se essa palavra existe, mas enfim, pensei em inglês. É, né, em relação a isso, assim, porque é meio que o que eu vejo nisso, assim, muitas vezes é que, né, quando se trata do próprio pau, o homem ele tem um pouco de, tipo, se ele tem acima de, sei lá, 17 centímetros, que é considerado para muita gente, né, cu de túnel, um pinto grande, né, ele faz questão de botar, né, isso em tudo quanto é, só falta tatuar, né, tipo, tenho mais de 17 centímetros. Mas se o homem tem menos do que isso, ele se sente meio que na questão de, tipo, quase pedir desculpa pelo tamanho do pau dele, sabe? Ou por não ser, tipo, né, se não é grande, não é grosso. E eu acho que é uma obsessão tão grande que a gente entra com base numa coisa que não corresponde, sabe? Ao total, assim. Como o Lari falou, na média, a gente tem uma média que vai, se eu não me engano, são 13,5, inclusive. A gente vai para uma média de 13,5, que assim, se você for realmente contabilizar quantos homens estão acima desses 13,5, não é um número tão grande assim, sabe?
isso, né, não pode ser um parâmetro pra gente usar isso como comportamento, entendeu? Mas parece que a gente cresceu tão obcecado e tão predestinado a sempre botar na frente de tudo que até, por exemplo, o pau pequeno é visto como um defeito, né? É visto como um problema, é visto como algo que precisa ser corrigido. E não tem, né? Tipo, por exemplo, é da mesma fonte de dinâmica, é uma mulher com peito pequeno versus uma mulher com peito grande, né? Tipo, é o mesmo pensamento. Mas, né, nesse caso, tipo, eu acho que as mulheres lidam muito melhor com a questão do peito pequeno do que os homens lidam com o pau pequeno, Não, sabe? elas Do lidam de que outra a forma gente enxerga completamente. isso de outra forma, sabe? Lida de outra forma completamente, assim. Claro que tem muita gente que quer colocar silicone e tal, mas eu não vejo. E talvez, assim, as mulheres, isso, nossos ouvintes podem falar também, né? Manda um e-mail pra gente que é que vocês, ouvintes mulheres, sofrem com o tamanho do peito de vocês. Que eu acho que deve ser até um pouco diferente do tamanho do pau mesmo, assim. Eu acho que além do que isso que você estava falando, Caco, sobre a nossa educação sexual que é feita através do pornô, isso faz com que a gente fique achando que a gente tem que ter um pau gigante igual o ator pornô, né? E não só o pau gigante, a gente tem que ter o cu rosa, a gente tem que ter a virilha clara, várias outras coisas, né? Tem que estar ali Tem no, que ter performance, Não, exatamente. extrapolando tudo totalmente o limpo. lance de ser só a barriga tanquinho, né? Aí já pula para um outro Uhum. patamar problemático e de um alcance, assim, mais distante ainda de uma barriga tanquinho, que pode causar sequelas bem piores, inclusive. Pois é, e A gente ainda tem, quando. tem estética de pau, né? As pessoas se pegam a estética de pau. Tipo, Isso. no pau feio ninguém vai querer comentar, ninguém vai querer ver, E o que é entendeu? um Tem pau. essa E também. o que é um amigo hétero meu outro dia tava comentando, a gente tem um grupo, né? E aí tem uns amigos héteros, amigos gays dentro do lésbica, dentro do grupo. E aí eu comentei, ai, que pau lindo, não sei o que. Ele disse, meu, como assim um pau lindo? O que é um pau lindo, entendeu? E aí eu fiquei nisso, depois que ele falou isso. O que é um pau lindo? O que é um pau esteticamente bonito, entendeu? Assim, o que é esteticamente bonito para um pênis, entendeu? Eu fiquei muito pensando sobre isso, mas eu ia falar uma outra coisa, que é um agravante quando você é um homem gay negro, ou um homem negro, né? Que é o tal do tamanho do pau, porque todo mundo acha Existe o que, Opa! estigma né, aí. que o homem negro, Opa! que o homem negro tem aquela rola gigantesca do tamanho de um braço, né? Todo mundo fica. É um fetiche isso também. É a fetichização no último. E aí você chega para situações, eu vou dar a minha visão e o meu universo aqui, tá? Eu sei que eu tô num pênis dentro da média, assim, não dentro dessa média de tamanho, mas dentro da média nacional, na média normal, assim. Não me acho o maior dos pênis, nem o menor de todos, entendeu? Mas por causa dessa educação é, torta que a gente tem durante a vida dos filmes Torta, pornôs e de tudo, a gente fica achando que a gente tem um pau ruim, ou que a gente não é legal, etc e tal. E isso até eu chegar nos dias de hoje. E isso, assim, eu ainda tenho algumas noias pra resolver nesse sentido, tá? Mas até chegar nos dias de hoje, que eu me aceito melhor, é uma longa caminhada, entendeu? E olha que eu tenho 36 anos. Tô fazendo quase 37 já já. Então, imagina você que tá em casa, que você também fica encanado com isso e fica pensando, pô, será que o meu é bom? Será que o meu não é? Etc e tal. E eu precisei, de certa forma, ter pessoas falando pra mim, dizendo assim, não, o seu é muito bom, ou não, nossa, é maravilhoso, ou não. E não era a pessoa querendo me agradar, entendeu? Ela tava falando aquilo porque ela achava aquilo mesmo, entendeu? E aí foi que eu tomei uma ciência, talvez, disso. E não tô aqui fazendo propaganda, tá, gente? É só. Eu só tô falando assim, que como a gente é noiado com o nosso próprio corpo e como isso acaba fazendo com que a gente, que não tá dentro desse padrão que a sociedade espera da gente, né? Acho que Caco também pode falar disso, acaba minando ainda mais a nossa autoestima, né? Nossa, foi um rolê muito, muito específico, assim, pra mim, né? Tipo, que durante a adolescência era uma coisa muito engraçada, né? Na época de escola, que rolava um lance de proteger muito, né? O corpo, muito seu lance de não mostrar no vestiário, ter aquela coisa mais escondida, mais velada. Principalmente quando os meninos começam a ficar autoconscientes do tamanho do próprio pau. Então, assim, rola um lance de começar a se esconder
muito, de começar a negar essa questão de uma forma mais direta. Então, pra mim, né, até mesmo o hábito de manjar, manjar rola, assim, naturalmente, era uma coisa que eu sempre ficava muito, tipo, de olho pra entender qual era a dinâmica, sabe? E era muito engraçado, assim, quando muitos meninos se sentiam mais confortáveis, né, com o próprio tamanho, a postura deles mudava muito no vestiário. E eu sempre fui muito de, tipo, observar, mas não protagonizar, assim, porque era uma coisa que me incomodava bastante e eu não sentia que eu precisava enaltecer isso de forma nenhuma, né? Então eu cresci sem meio que parâmetro de, tipo, de tamanho, assim, do, tipo, do que eu achava do meu frente a qualquer coisa. E, né, passado um tempo, do, tipo, o máximo que eu tinha eram nas relações próximas com quem eu tava, mas como era uma coisa muito velada e pouco esclarecida, não se tinha um comentário sobre tamanho nem nada. Era uma coisa muito mais vaga, assim, muito mais aberta, né? E aí, nos primeiros momentos onde eu comecei a ter relações com outros caras e tudo mais, e que eu tive uma experiência com um cara, do cara ficar mais assim, do tipo, de transar, assim, foi um lance, né, primeira vez, assim, que aconteceu. E foi muito engraçado, porque veio de um ponto onde eu não tinha a menor certeza sobre o que eu achava e o que eu via, né, do meu pau, basicamente, para ter uma percepção do outro que vinha para um campo completamente oposto do que eu tinha de percepção ruim, assim. Então, né, até mesmo para desmistificar isso do tipo, né, não querer fazer parte do estereótipo, não querer reforçar estereótipo e tudo mais, foi um processo de construção muito gradual, assim, sabe? Do tipo, e passou a ser um ponto de entendimento do meu próprio corpo, sabe? Enquanto o meu corpo, ele é esse, eu não tenho como mudar, eu não quero mudar, eu estou satisfeito com ele e nada, né, dito para aumentar ou diminuir o meu corpo vai dizer alguma coisa sobre mim, além, né, da minha própria percepção. Então foi um lance de, tipo, começar a não colher também essas informações, né? Tanto do tipo, a gente tem essa questão do comparativo ser sempre visando nós como menos, mas também não validar excessivamente o que eu ouvia de outras pessoas, sabe? Pra, tipo, parceiros sexuais, pra não ficar nessa coisa do tipo, né, eu vou deixar isso dominar a minha vida, dominar o meu campo, dominar as minhas relações. Porque eu acho que isso acaba sendo um ponto muito restritivo, principalmente para homens pretos, sabe? E assim, eu já tenho um péssimo histórico de relações nas quais eu fui, né, passivo, e justamente por conta de caras que não sabiam lidar com o próprio pau de uma maneira direta, sabe? Tipo, eu não quis também reforçar isso dentro das minhas relações, né? Então, tipo, eu não deixei que isso fosse o ponto central, até mesmo para valorizar a minha versatilidade. Porque, de alguma forma, também é muito essa expectativa, sabe? O homem preto que tem pau grande, ele tem que ser sempre ativo. E às vezes nem é, tipo, né, o pequeno jumento ali, não é nada muito absurdo, sabe? Às vezes é, tipo, o cara, ele é só a pessoa que tem o pau maior entre os dois, ele acaba sendo sempre jogado pro papel do ativo. E eu acho que esse tipo de coisa só ajuda a reforçar estereótipos, sabe? E trazer o falocentrismo como um problema que a gente tá falando aqui, sabe? É tipo, é sobre isso, é sobre a capacidade de um homem dar prazer, não tá necessariamente no tamanho do que ele tá introduzindo, e às vezes não tá nem sobre o que ele tá introduzindo, sabe? Então, Não é, às vezes não é nem tipo, sobre isso, né? Sim, e tem a ideia da bunda grande ser ativo, que também tá ligada ao pau, exato, né? Então tem que ter um pau grande entrando numa bunda grande, exato. sabe? Eu vi esses tempos no Twitter que existe uma discussão de ai, hétero de bunda grande é um desperdício. Tipo assim, cara, primeiro, você tá Eu vi. relacionando o sexo apenas à penetração de um pinto naquela bunda. Tipo, como se um cara hétero deixasse de ser hétero se, sei lá, uma mulher penetrasse ele, sabe? Com dedo, com brinquedo, sei lá, qualquer coisa, sabe? Fizesse um cunete nele, sabe? Tipo, então, você tá limitando o sexo e ainda criando uma padronização dentro dessa limitação, sabe? E eu acho que isso só reforça, né, o quanto é muito binário, assim, nesse sentido, a forma como a gente se divide, sabe? Tipo, se não tem cu é o pinto tipo, né, e as mesmas imposições, tipo, acho que a imposição do cu, ela acaba mais leve, mas, assim, a imposição do pinto em cima de tudo isso é muito grande, sabe? É muito desproporcional pra forma como a gente media as Ah, coisas.
Tanto que ultimamente, recentemente a gente viu o caso das pessoas na praia do Rio de Janeiro, dos gays Quartinho de Viagra. tomando um quarto de Viagra pra ficar com um pau meio Exatamente. bomba pra atrair outros Encher a gays. sunga, Tipo né? assim, que obsessão é essa que você tá tomando um remédio que você não precisa tomar pra Que ao longo do tempo mexe com a sua uma circulação coisa sanguínea, tão... pode te deixar impotente. que tem vários efeitos Eu colaterais. fico imaginando Tipo- daqui a 20 anos como é que essas gays vão estar, entendeu? Tá... Uhum. Exato. Tipo, nem julgando que usam drogas e tal, mas assim, cara, é só mais alguma coisa pra você se intoxicar e pra tornar a sua vida daqui a algum tempo, tipo, mais trágica, porque com certeza isso vai ter É uma imposição de consequência. padrão, né? Se a gente for parar a pensar. Pra se mostrar poderoso por algum Sim. momento. E aí, aproveitando que a gente chegou pra falar sobre... Que a gente falou sobre sexo não é só... O prazer do pinto não é só... o prazer a gente não recebe só com pinto. Existem as pessoas assexuais também, né? E perguntando sobre vocês, assim, de, tipo, você... Qual o tamanho do seu pau? Aqueles... Não, Aqueles que é acabam mais- com a discussão. Acabou. E aí- Militou durante 35 minutos militando. Mas Aí e o de você? Sim, mas qual é o tamanho do seu pau? Deve ser pequeno. Mas tá, e agora? Tá Vamos militando falar qual porque o é tamanho do pau. pequeno. Tá militando porque é pequeno. Não, tá é falando, mais pra vai ver a falar percepção assim. de vocês. Só fala porque isso quem eu e tem a pau gente falou de pequeno. um ponto de vista, né, de objetificação direta e de, tipo, um protagonismo baseado em racismo, né, sobre o pinto. E, tipo, vocês são brancos. Então, assim, a visão de vocês frente a isso é completamente diferente da nossa, versus expectativa, versus posicionamento, versus performance. Mas ainda existe, sim, um papo muito carregado em cima disso. Eu queria saber como foi pra vocês. Eu vou me expor um pouco aqui pro Brasil e pro mundo. Não que eu já não tenha me exposto o suficiente nesse podcast, né? Já fui chamado de boy lixo no terceiro episódio. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho o famoso pau grande, né? E aí eu queria falar sobre uma relação de abuso das outras pessoas com esse tipo de... Com essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que tem pau grande. Vazou essa informação uma vez numa época aí, tipo, uns amigos meus ficaram sabendo e tal. E eu comecei a ser meio que assediado, tipo, as pessoas a ficarem passando a mão em mim. Tipo, amigos ou pessoas que eu conhecia, sei lá, há uma semana, na minha roda de amigos, tipo, esse assunto sempre chegava, tipo, o José já presenciou, né? O José tá aqui de prova, tipo, não já presenciou meu pau, claro que ele já presenciou, mas já presenciou esse tipo de conversa, onde as pessoas, elas chegavam e passavam a mão e achavam que tinha toda a liberdade comigo só porque vazou esse tipo de informação. Resume a pessoa aquilo, né? Hã? Resume a pessoa só aquilo. E aí existia toda a expectativa de que, assim, eu só podia ser ativo e quando, na verdade, eu sou flex, versátil, né? O famoso versátil. Versátil. Na minha época eu falava flex. Você é carro agora? A época do GLS... Na época que as pessoas falavam GLS, se chamava flex. Então existia esse tipo de expectativa comigo sobre o tamanho do meu pau, né? Então isso acabou se tornando, tipo, as pessoas, elas vinham na expectativa de ficar comigo às vezes, como às vezes que eu morava em cidade pequena e tal, vinham com essa expectativa de estar transando com alguém de pau grande, às vezes esperavam uma atitude diferente da que eu tinha. Então, eu já passei muito por isso, assim, de ficar totalmente desconfortável em conversas, de receber toques e passadas de mão, assim, que eu não tava
afim, não era o local. Não que exista um local pra você assediar alguém, mas, por exemplo, na balada, a gente sabe que isso é muito comum. Apesar de ser mega errado, isso é muito comum. Então a gente que é gay, a gente acaba, tipo, meio que normalizando isso, né? Por um tempo a gente acha que é normal. Mas, sei lá, quando você tá num restaurante com amigos e esse tipo de comportamento acontece, não é. Não é o esperado, aí você acaba ficando desconfortável. Eu fiquei desconfortável várias vezes por isso. Isso é assédio, tá? Se você faz isso, se você tem amigos, tanto com pau pequeno, com pau grande, com pau médio, foda-se, não interessa. Não é o seu direito sair pegando na rola dos outros sem consentimento. E já rolou isso comigo algumas vezes. Então, por muito tempo, na minha adolescência e tal, eu até meio que queria abraçar isso, achava isso uma coisa legal, mas quando eu cheguei mais próximo, né, de virar adulto, depois de um tempo eu comecei a me sentir desconfortável com esse tipo de comportamento, eu comecei a ficar extremamente constrangido quando esse tipo de assunto chegava, tem até uns trauminhas aí de umas coisas que já aconteceram, que, enfim, mais pra frente eu conto pra vocês em off, meninos, mas que não tem a ver com os acontecimentos de abuso que eu já contei aqui no POC, mas que são abusos do mesmo jeito. Mas, de qualquer forma, foi uma grande merda, assim, durante um tempo. E, como eu disse, o José já presenciou algumas vezes, já foi na frente do José, desrespeitando totalmente a nossa relação, que na época era monogâmica. É foda. Pra vocês verem quem tá ouvindo aí, que não é porque tem pau pequeno que tá militando, entendeu? Estamos aqui militando como um todo, entendeu? Nem tô dizendo também que temos pau pequeno aqui. E também se tiver, foda-se nessa altura do campeonato. Eu acho que existe um limite que é o limite do bom senso, que você não pode ultrapassar esse limite do bom senso. Eu acho que na internet o grande problema é que, como não tem o tete a tete, o cara a cara, aí as pessoas se sentem muito liberadas para elas falarem o que quiserem, né? Ou ficarem ali falando um monte de coisa, criar os personagens que elas quiserem. E na verdade, assim, no dia a dia a gente sabe que é como o Thiago falou pra mim no episódio lá que eu conversei com ele, o Thiago do Estamos Bem, Thiago Teodoro, ele falou, e muitas vezes você pode ver que essas bichas, elas estão falando uma briga com o próprio espelho, muitas vezes. Então, é isso, né? A gente às vezes tem que pensar sobre isso também, sobre essas coisas, né? José, Sim, o José ia falar. Não, então, eu ia falar que acho que como grande parte das pessoas, principalmente gays, eu fui educado sexualmente com pornô antes mesmo de ter uma experiência sexual de fato com outra pessoa, né? Então, eu cresci com essa idealização do corpo masculino padrão e de pau grande e todas as fetichizações possíveis. Que palavra difícil. Afrouxou a chapa aqui. Inclusive do homem negro, né? Mas, assim, mas por incrível que pareça, isso não foi uma coisa absorvida nos meus relacionamentos. Isso nunca importou pra mim. O tamanho nunca importou pra mim. Eu já presenciei casos de gays que terminaram com outro por causa do tamanho do pau ser muito pequeno, sabe? Sim. Isso não é algo que eu faria jamais. Eu nunca ficaria com alguém pelo causa do tamanho do pau, sabe? Vai contra os meus instintos como uma pessoa boa. Até porque não é isso que me faz me apaixonar por alguém, sabe? Não tem nada a ver Isso com não prazer. interfere, isso não interfere em sexo, isso não interfere absolutamente em nada, sabe? Se você acha isso tão importante, um pau ser grande, você tem que rever o que você acha, sabe? Tratar isso de alguma forma, porque não é importante, Eu acho que... sabe? Então... Não, fala, Jus. E tanto, só pra eu terminar, quando eu fui ter a minha primeira relação homossexual, que na verdade coincidiu com o mesmo momento em que eu dei o meu primeiro beijo num homem, sabe? Foi uma coisa que o pornô afetou demais, porque eu fui me encontrar com o cara na casa dele, sozinho, e eu já beijei o cara e eu induzi o sexo, sabe? Tipo, eu preciso transar com ele. Isso era uma coisa que estava na minha cabeça. Eu não tinha
a oportunidade de construir uma relação. Eu não tinha esse direito, sabe? Eu precisava transar com ele, porque na minha cabeça, homens gays só transavam. Eles não tinham relacionamentos, porque eu cresci com essa ideia do gay apenas no sexo. Não no gay tendo família, no gay namorando, no gay conhecendo alguém, sabe? Então, tanto que quando a gente terminou de transar, que foi horrível, ele falou assim, eu achei que a gente nem ia transar, sabe? Então, tipo, eu induzi uma coisa que eu achava que estava certo, sendo que essa nem era a realidade ali. Era um cara que, tipo, não tava ultrapassando limites, e eu acabei ultrapassando o limite Que é raro, diga-se de achando que era passagem. certo, Eu exatamente. passei por uma situação muito assim, parecida com a sua, mas na minha, tipo, na minha foi meio que achar que eu tinha que fazer isso porque eu tinha que fazer isso. E, né, um dos principais casos, né, que eu sofri de abuso foi com um cara que ele era realmente muito bem dotado. Só que, assim, ele tinha um ideal de que o passivo na mão dele tinha que sofrer. Então, assim, antes de qualquer coisa que acontecesse dentro da nossa relação, eu tava numa posição de servente ali, né? Do tipo, eu estava para servir à vontade dele, independente do que acontecesse. E o mais engraçado, assim, né? Engraçado, né? Trágico, mas engraçado, eu digo, na composição do que eu tô falando, é que enquanto pra mim tava muito claro no papel da vítima, que fui, né, do tipo, do estupro que eu sofri, o quanto isso foi errado justamente pela falta de noção dele do que fazer com o que ele tinha, pra ele era satisfação e sensação de que o sexo tava maravilhoso e que ele tinha, de fato, né, transado muito bem com alguém. E até hoje, se eu for parar pra pensar, né, tipo, eu demorei muito pra entender, pra você ter uma noção, isso aconteceu comigo, eu tinha entre 21 e 23. Eu não consigo lembrar, afinal, né, trauma. Aconteceu nesse período. Eu tenho certeza absoluta que se for perguntar pra esse cara com quem eu me relacionei como foi o sexo pra ele não vai dizer se foi um sexo ruim, porque pra ele acha que ele tá cumprindo a expectativa do pau grande. E eu acho que isso vai muito, né, em cima do que é esperado, assim, sabe? Do, tipo, do que o Fih falou também, sabe? De como as pessoas esperavam que ele reagisse na cama, como esperavam que ele fosse na cama em função de pau grande. Eu acho que isso também entra num ponto muito subjetivo, que é o do tipo, o que é, entendeu? O grande, né? Propriamente dito. Porque se a gente parte do princípio que a média é 13,5, qualquer coisa que vá 2 centímetros que seja acima da média já é considerado algo grande. Né? Visto que, né, uma média. Se for levar toda a questão biológica referencial, né? Embutida aí, do tipo, o quanto que cabe dentro de cada lugar, para que serve e tudo mais. Toda a parte biológica, né, cabecinha fechada que as pessoas adoram colocar, né, do tipo, se for pensar num útero, como do gênero, né, como as pessoas gostam de falar, um pau grande não faz a menor diferença, sabe? Assim como no caso de uma relação homo também não faz a menor diferença, porque, tipo, não é como se você precisasse completar, né, todos esses espaços. Acho que tanto pro homem hétero quanto pro homem gay fica um pouco dessa sensação, assim, sabe? Que, tipo, de alguma forma tem que ser ocupado, sabe? Esse espaço tem que ser ocupado. Tem que ir até o máximo que dá, sabe? Tem que ser até o talo, do tipo, tem que ter essa satisfação. E essa sensação de saciedade e tudo mais é uma coisa que me incomoda muito, porque assim, né, eu não vamos mentir, assim, tipo, eu acho que existe uma diferença entre ser uma pessoa falocêntrica e existe ser uma diferença entre gostar de pau, né? Eu gosto de traduzir isso de formas diferentes. O gostar de pau é você não se incomodar da forma como ele vem e consumir ele de toda e qualquer forma, entendendo que isso é o de menos. Eu acho que o falocêntrico Consumir ele de toda e Consumi-lo qualquer de forma. né? Usar aí a seu O bel senhor gostaria prazer. de uma rola dorê? Ou apreciando. é bem passada ou mal passada? E eu acho que, tipo, né, se você for para pensar nisso, assim, tipo, o falocentrismo, ele vem carregado de muitas coisas, né? Ele vem carregado de machismo, como eu falei no começo. Então, acho que, assim, são dois pontos diferentes. E isso dimensiona muito, né, a forma como a gente enxerga, tipo, o pinto a partir daí, sabe? Porque a partir do momento que, se você, tipo, só gosta de pinto, você entende que, né, ele vai vir nos diferentes formatos, diferentes jeitos, e que, tipo, às vezes ele pode ser
né, tudo é muito engraçado, né? Porque é a mesma mentalidade que a gente tem quando se fala de representatividade em alguns lugares, né? Que a gente sempre acaba escalando o homem branco, padrão, não sei o quê, que vai de encontro com o que o José falou. Se a gente virar e descrever um pinto agora, a maioria das pessoas vão pensar, tipo, nessa de falar o que é um pau grande, as pessoas vão pensar um pinto de cabeça rosada, grosso, Ou que é um veiudo, pau bonito, né? do tipo, acima de seus 17 centímetros, entre 17 e 21, com bolas grandes e tudo mais. Vão dar essa referência do que é o pau bonito. E do tipo, gente, existe pau grande feio, Sim. sabe? Tipo, existe pau Horrível. grande. Geralmente os grandes que são. Tem uns grandes que são bem feios. Do tipo, e aí, Aliás, não, o que é feio e Que bonito, é feio né? e bonito, exatamente. O quê? tipo, porque assim, eu acho que a gente parte sempre da Por questão. que a gente tem um da padrão questão de pau? Da questão O que cilíndrica e a anatômica. pergunta, é a pergunta do meu amigo, que é HT, mas faz todo sentido. O que é um pau bonito, entendeu? Tipo, Sim. o que é ser bonito nesse sentido? Eu Não acho, eu acho existe que a gente isso. parte muito do ideal do cilindro, né? Do tipo, de Aham, como é um sim. cilindro. Então, Aham. um cilindro, né, natural, vou pegar o meu bong aqui. A gente tá fazendo essa gravação com câmera, tá, gente? Por isso que eu estou falando pros meninos isso. Do tipo, um cilindro natural ele vai compreender, né? Do tipo, ele é bonito e proporcional do começo ao fim. Então, tipo, de alguma forma as pessoas entendem, né, que É o que é simétrico, ele vai né? ter que ser sempre simétrico, sempre proporcional. E eu acho que isso também já é uma construção de ideal de pau grande, assim, que é aí onde entra o lance da objetificação, sabe? Que pessoas negras ouvem isso com mais constância, mas que, por exemplo, é o caso do Fih e é o caso de muitos outros caras, sabe? É do tipo, à medida que tipo, você tem, né, um pau grande e tudo mais, a referência dele não deveria ser a erotização em excesso, sabe? Da mesma forma como mulheres de peito grande também vivenciam a mesma situação, sabe? Do tipo, constantemente sendo erotizadas em função do peito ser grande. Principalmente por homens, sabe? Eu acho que a forma como o homem está acostumado a conceber que o mais é melhor, né? E isso acaba sendo enraizado entre todas as possibilidades, né? Do corpo nesse sentido, né? Em óbvios recortes, né, genital, no que eu tô falando. É uma coisa que tira da proporção isso, sabe? Tipo, às vezes a gente nem tem a noção de como esse pinto é, a gente nem tem a noção do, tipo, de nada dele, mas só o fato de saber que é grande já remete a gente do tipo, não, mas então é a validação que eu preciso, é do tipo, é isso, né? É o que importa, do tipo, que nem o. Eu lembro que eu vi da nude do Léo do Bonde da Estronda, eu vi um comentário, né, num tweet que divulgaram, eu fui ver, eu sempre leio os comentários para ver o que as pessoas falam. E eu fui ler um comentário e tudo mais, e uma menina virando e falou assim, tipo, falou assim, sei lá, né, não piro tanto, do, tipo, é tão grande, tão esquisito que, tipo, não pira, não me traz um tesão, não me traz uma coisa, me dá, eu acho esquisito. E aí alguém virou e falou do tipo, mas duvido que se não tivesse durão na sua frente você ia recusar. Eu acho que isso é o ponto, sabe? Do tipo, sim, a gente tem o direito de recusar, tem o direito de não achar legal, tem o direito de não achar bonito, tem o direito de não ser confortável, sabe? E da gente ressignificar essa narrativa de que o pau grande ele é sempre a melhor escolha, sabe? Tipo, ele é sempre o mais legal. Porque isso só ajuda a reforçar, tipo, né? Eu falo isso do ponto de vista de estereótipo de pessoas pretas, assim, do, tipo, é horrível você estar numa relação onde a pessoa tá te resumindo a um, né? Tipo, sei lá, quantas gramas tem um pau? Mas é meio isso, assim, sabe? É do, tipo, você tá resumido a quantas gramas pesa e qual o tamanho. De, tipo, não, sabe? E até porque um pau grande pode também não ter uma boa performance sexual, né? Pode não ficar duro por inteiro, pode não ter uma potência. São vários pontos aí, então. Eu acho que é meio desse ponto de vista assim que eu gosto de dar uma olhada no geral, sabe? De como a gente ainda tá muito ligando, né, do tipo qualidades sexuais e performance e muita coisa ao simples fato de ser um pau grande. E isso não pode ser, tipo, a nossa diretriz, sabe? Não pode continuar sendo nosso foco enquanto consumidores. Eu acho que. Bom, a gente já pode ir para as considerações finais, né? O Caco já Sim. meio que fez uma consideração.
aqui. A gente tá com o tempo estourando do nosso tema, porque a gente tem mais vindo aí depois do tema, viu, galera? Agora não é direto pro Dica das Pocs, não. Tem mais. Mas o que eu queria falar é que a gente precisa urgentemente de educação sexual. Desde criança. A gente evitaria tanta coisa Tantos se traumas. tivesse tantos traumas, se a gente tivesse educação sexual desde pequeno, se as conversas fossem dentro de casa e fora além de fora dela, se na escola a gente aprendesse tudo que a gente sabe hoje, que a gente precisou conquistar com muita dor e muita tristeza e muito medo e muita coisa ruim que a gente teve que passar para entender sobre sexo hoje, para estar conseguindo falar sobre isso. Numa mesa mais uma vez, eu vou fazer essa proporção. Numa mesa com 4 pessoas, 2 pessoas foram abusadas sexualmente. O Caco já falou 2 vezes, eu fui 2 vezes. Eu fui 3, na verdade. 3. Eu poderia ter evitado tanta coisa, sabe? Tipo, a segunda vez que eu fui abusado, o cara queria transar comigo sem camisinha, à força, porque ele achava que ele era o dominador. Ele tinha muito esse aspecto do cara do pau grande, de tipo, não, eu sou pau grande. Ele representava isso que a gente tá falando agora, de tipo, era um cara que a performance na cama dele era esperado que ele fosse, tipo, o cara mesmo com aquela coisa nojenta do abusador, sabe? De tipo, você não quer, você fala que não quer porque você quer. E eu falava que eu não queria, e ele queria me penetrar de propósito, achando que aquilo era um jogo, quando na verdade não era. E sem camisinha, enfim, me expôs a vários riscos, se expôs a riscos também. Enfim, a gente poderia ter evitado tudo isso. Os nossos índices de estupro seriam menores, de abuso seriam menores, se a gente tivesse educação sexual desde Inclusive, pequeno. a gente né, não, acho que, até um parênteses nisso, a gente só fala de índice de abuso, né, nesses momentos assim, porque se for parar pra realmente contabilizar quantos LGBT sofreram abuso, estupros ou coisas do gênero, a gente nem tem essa noção, por quê? Porque as pessoas até hoje não comunicam sobre o que acontece com elas nesse sentido. Aí aí fica, sei lá, crescem homens totalmente dominadores, despreparados pra transar. Primeiro que já inicia a vida sexual muito cedo, antes de saber das coisas, reproduzindo pornô, reproduzindo coisas que fogem totalmente da realidade. E hoje a gente tem uma sociedade totalmente doente, que não sabe aproveitar sexo, não sabe falar sobre sexo, sem ser de um ponto de vista, na maioria das vezes, nojento e abusador mesmo, seja ela do ponto de vista do estupro físico, como do moral também, como que a gente estava falando sobre o vazamento de nudes ser uma coisa que, além de ser uma arma contra as pessoas, que é usado como uma arma contra as pessoas, onde elas são ameaçadas, tipo, se você não fizer isso, eu vou vazar uma nude sua, principalmente mulheres, né? Então a gente tem todos esses abusos em sociedade hoje que são números gigantescos e amedrontadores, que a gente precisa começar a combater agora, porque a gente nunca vai sair desse ciclo se não começarmos a falar para as nossas crianças o que é sexo, o que é de verdade sexo, o que é sexo, o que é estupro, o que é sexo, o que é abuso. A gente já falou isso no episódio de masturbação e pornografia, que tem aqui no POC de Cultura. Dá uma olhada lá no nosso histórico de programas, que, enfim, vocês vão ver. E é isso, educação sexual para ontem, pra gente começar a parar de tirar os outros pelo tamanho do pau, ou pela cor do cu, ou pela cor da buceta, pelo tamanho do peito, enfim, pela virilha. O que é uma virilha, gente? Pelo amor de Deus. Sim. É isso. Isso é muito Meu apelo importante. é esse. Eu acho que o grande ponto aqui é assim, a gente tem que, enquanto comunidade LGBT, a gente tem que pensar o que o nosso falocentrismo, e aqui eu falando pro Gs que estão aqui nos ouvindo, né, para quem é da sigla G,
o quanto o nosso falocentrismo ele acaba atrapalhando o resto das siglas, entendeu? E o que isso atrapalha até a nós mesmos, entendeu? Enquanto a gente é sociedade, assim. Será que a gente não está reproduzindo patriarcalismo? Será que a gente não está ajudando o patriarcado a se manter do jeito que a gente está hoje? Será que a gente não precisa mudar isso todos os dias? Isso aqui é uma pergunta até retórica para mim e para o resto dos meninos aqui do POC. É tipo, porque como eu comecei falando aqui, eu disse que para mim às vezes me sou hipócrita eu dizer que eu não ligo e na verdade eu me pegar depois querendo ver o nude vazado de alguém ou reparar na rola de alguém, enfim, é isso. Entendeu? Então eu acho que todo dia pra gente vigiar e falar isso todos os dias e pensar sobre isso, assim, discutir isso. Eu acho que esse não é o último episódio que a gente vai falar sobre isso, acho que é uma porta aberta. E agora a gente espera, talvez, vocês mandarem e-mails ou mandarem as contribuições de vocês pra gente continuar essa conversa. Se vocês quiserem já mandar pra gente conversar na semana que vem no nosso quadro aqui de e-mails, então vocês já mandam, tá? O nosso quadro de e-mails que se chama Seu Momento Pop. Eu esqueci, né? É isso. Sim, eu só pra gente finalizar o assunto, o Caco falou de bem dotado e eu fui pesquisar o significado da palavra dotado e literalmente é uma pessoa que recebeu um dom natural. Ou seja, a gente tá, tipo, endeusando o pinto, literalmente, né? E acho que isso precisa ser revisto. A gente tem que pautar menos as nossas relações sexuais no pinto, na penetração, e lidar de uma forma mais natural com isso, e não sempre focada no pornô ou em expectativas criadas por causa de nude ou por causa de coisas que você viu em site tal e experiências de outras pessoas, mas focar nas suas experiências e no que você vai sentir naquele momento, e não esperar que seja bom, ou que seja incrível, ou que seja igual ao vídeo que você viu no, sei lá, nos Irmãos Dotados, sabe? Então, Referências. então é isso, sabe? A gente tem que tentar aos pouquinhos e acabar com essa ideia do falocentrismo, e acho que a pornografia e o sexo é um caminho fácil de fazer isso. Eu acho que a gente militou muito, muito bem aqui. Mas eu acho que merece. O que o Hilário falou merece, acho que, uma rodadinha da hipocrisia, assim, sabe? Do tipo, qual é o ponto mais hipócrita a respeito de pau que vocês cometem? Vai, vamos falar cada um. Do tipo, o que vocês militam sobre, mas que na hora H vocês ainda fraquejam? O Hilário já deu a dele, já. Fala você, amigo, você que propôs. Não, Eu tenho que pensar, eu pera. sou muito do mesmo ponto do Hilário, assim. Não é nem o. A minha questão é mais a curiosidade, assim, tipo. Se o termo curiosidade matou o gato, acho que pra mim ele é o pior de todos, porque ele me contempla muito, assim. Então, muito do que eu tenho é curiosidade. Muitas das vezes eu nem me incomodo sobre a questão do tamanho, mas pra mim é curiosidade do tipo do tomar conhecimento, do tomar forma, sabe? Do olhar pra pessoa e falar assim, eu sei como é sua rola. Isso eu acho que é um dos pontos que me pega mais assim, mas eu acho que talvez o único. Né, o fato do, tipo, de ser um grande consumista. Mas isso eu acho que são os dois únicos pontos. Mas no mais, eu ainda mantenho forte as minhas opiniões. Mas, né, Eu acho acho que que são isso, esses. isso de curiosidade, acho que é o meu ponto também, me pega bastante. Eu viro literalmente aquele meme da menina com o capuz procurando coisas na internet, sabe? Sim. Totalmente sem ninguém saber, não pergunto pra ninguém, mas eu vou lá no Twitter e eu não descanso até encontrar o nude vazado. Eu não tô. Eu realmente não tenho curiosidade com nude. Acaba chegando em mim e eu abro. Eu não tenho problema de abrir. Tipo assim, mas eu não tenho a curiosidade. Tipo, eu não vi a nude do Thiago York até hoje. Eu não sei como que é o pau dele. Parece que tá cru. Eu nem Tá sabia que enorme e tinha. parece que tá cru. Eu não sabia nem que tinha um anel peniano. Mas eu tô tentando pensar que eu não sei. Eu provavelmente tem, claro. Mas tô tentando pensar que se tem alguma coisa no sexo e tal. É. Sei lá, por exemplo, eu namorei dois meninos que só namoravam ativos e namoravam ativos que dessem conta, entendam como quiser. Então, meu namoro foi muito baseado, né, antes do meu namoro atual, foi muito baseado nisso. Então, assim, tem gente que só namora adotado, né, às vezes é isso. Tem gente que só namora cara com pau pequeno por questão de dominação, tem, tipo, pode ser coisas assim, entendeu?
Tem gente que só namora gordo por isso. É tudo na casa do fetiche, né? Tá aí um episódio Sim. que a gente precisa fazer. Fetiche. Fetiche, sim. Eu acho que Precisamos. é isso. Mas vamos... Mas eu acho que talvez. Eu não sei se isso é uma hipocrisia. Não sei se isso faz parte do que a gente tá falando. Mas, por exemplo, eu e o José, a gente tem um relacionamento aberto. E desde que a gente abriu o relacionamento, eu procuro mais. Sei lá, quando eu vou em festa e tal, e vou ficar com pessoas, eu procuro gente que é ativo. Isso é. Não sei. Não, Tipo, eu não procuro, mas eu acabo me interessando mais Por perfis por, de homens sei lá, se o ativos. sexo for. Se o sexo for por perfis de homens ativos. Mas não sei. Não sei se isso faz parte. Se não fizer, eu vou procurar, porque com certeza tem. eu acho que são condicionamentos, né? Tipo, por exemplo, como o lance da curiosidade, como o lance de, por exemplo, eu ter me submetido a relacionamentos onde eu só era ativo. Tipo, são pontos de formação. Então, por exemplo, às vezes a dinâmica de vocês constitui onde espaços já estão acostumados, né? Tipo, o José já estava acostumado com o espaço, você já estava com o seu. No meu foi meio isso, assim, tipo, no meu relacionamento atual, eu tive que desconstruir do começo, do tipo, falar assim, então, vamos conversar sobre isso. O que pra você faz sentido e o que não faz? Entendeu? Pra depois entender uma versatilidade, mas já teve vezes de ser só ativo. Acho que o Lário também deve ter passado por situações semelhantes, assim. Então, acho que é meio que eu condicionamento, né? tenho... hoje em dia eu tenho muita preguiça, por exemplo, de quem diz que Esse é só outro episódio, né? Ativo É. e passivo. A gente tem que fazer um episódio sobre isso Eu também. tenho muita preguiça hoje em dia de pessoas que chegam pra mim e dizem só sou isso. Eu já, por exemplo, no Tinder, chega alguém falando pra mim, Tinder, qualquer outro aplicativo, chega pra mim, eu só sou isso, eu só sou ativo, só sou passivo, só sou isso. Aí eu fico dizendo, gente, isso é muito limitado, né? Eu não quero ficar conversando nem saindo com ninguém que é tão limitado assim. Porque tem dia que eu tô afim de uma coisa, tem dia que eu tô afim de outra coisa. Claro, óbvio, evidente aqui, gente. Isso sou eu, entendeu? Isso sou eu. Porque senão vai chover um e-mail, vai chover e-mail. Toda vez que a gente dá uma opinião tipo essa, chove e-mail. Tá dizendo, ai não, mas porque vocês são muito... O episódio de sexo, a gente recebeu uns e-mails de uma gente assim, totalmente. Que não ouve o POC de Cultura, que veio falar assim sobre. Ai, vocês falam de padrão, de pornô, mas né, hipocrisia. Claramente não ouve o POC de Cultura pra saber do que a gente tá falando. Exatamente. De quem a gente é. Tá dizendo que é determinista. Então, eu acho isso determinista, entendeu? Assim, claro, se você é feliz do jeito que você é, sendo só uma coisa, aí o problema é seu, você tá sendo feliz, continue, não tá machucando ninguém, continue, não tá oprimindo ninguém, pode continuar. Eu acho que isso tá super de boa, sabe? Super de boa, mas eu sou assim, eu fico com preguiça. Mesmo de pessoas muito determinadas em caixinhas, porque eu acho que o mundo é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso, gente, que a gente fica se determinando em caixinha o tempo inteiro, enfim. É outra discussão, né? A gente tem que falar esse outro problema. Mas vamos pros outros quadros do programa, ou a gente tem mais alguma coisa pra falar? Bom, POCzinhas e POCzonas, esse foi o tema dessa semana. Agora, daqui pra frente, como a gente já explicou, o POC mudou. E aí, depois do tema da semana, a gente ainda vai trazer novos quadros. Então, fiquem ligados no programa inteiro. Não pulem partes, pra vocês pegarem tudo de novo que chegou no POC. Que a gente tá tentando trazer muito mais coisas pra cá, pra dentro desse programa. Então, fica ligado que agora tem um novo quadro. Cospe ou engole? O Cospe ou engole são aquelas notícias boas e ruins que a gente viu durante a semana. Então, cada um selecionou aqui duas notícias, cada uma boa e uma ruim. Claro que vai ter semana que só vai ter notícia boa e a gente espera que não tenha só notícia ruim, né? Mas a gente vai começar. Eu começo essa semana. O meu primeiro notícia é um cospe, que é uma notícia do Huffington Post. Depois a gente coloca as notícias no grupo, tá, gente? Prometo. Dessa vez vai no grupo lá no POCverso. Que é assim, o que o assassinato brutal de um jovem gay na Bahia tem a ver com o debate de gênero nas escolas. Esse texto é da Andrea Martinelli, que é editora do Huffington Post Brasil, e vale muito a pena, é uma discussão muito maravilhosa, assim, muito maravilhosa, aspas, né? Que uma pessoa foi assassinada brutalmente no dia 12 de julho, mais um LGBT morto por ser LGBT no Brasil, mas tem uma discussão e um debate de gênero nas escolas,
Pagodas e fala muito bem sobre isso. E o texto é muito esclarecedor. Vale a pena dar uma olhada, tá? Esse é o meu cospe dessa semana. E eu tô cuspindo essa notícia porque mais uma pessoa perdeu a vida por ser LGBT no Brasil. A minha segunda é o meu engole da semana. É uma notícia engraçada, barra preocupante. Eu não sei se é bem engraçada, na verdade, mas é barra preocupante. Rolou uma live no Rio de Janeiro do grupo de pagode Aglomerou. Tava lá Nossa, que rolando a nome live, etc. horrível O do povo tava grupo pra esse dançando. momento. Nossa. Aglomerou, né? Aglomerou. Tava lá, aí do nada o cara tava lá tocando cavaquinho, ele disse, aí passa um policial com uma metralhadora na mão, entendeu? E começa um tiroteio no meio da live, a live transmitindo ao vivo o tiroteio, sabe? É o puro suco do Rio de Janeiro. Essa live tá lá, eu vou colocar o tweet que eu vi, o momento é exato. Eu vou colocar pra vocês verem. Eu ri demais, porque assim, gente, a gente não ri das situações que acontecem no Brasil, a gente vai viver em depressão forever, né? E aí você tá lá, mas eu achei engraçado, barra preocupante. Vou deixar pra vocês decidirem isso. Continua aí, pessoal. Vai, José. Bom, o meu engole da semana é que o Brasil teremos nesse ano um recorde em pré-candidaturas LGBTs às eleições 2020. Então, foram homens gays e mulheres lésbicas. Tivemos mais de 435 nomes LGBTs para disputar as eleições em novembro, entre vereadores e prefeitos. E o meu COSP é que a Rússia ampliou a homofobia institucional, significa que foi votado e a lei nova da Constituição dificulta ainda mais, e na verdade dificulta não, proíbe o casamento entre homens e mulheres do mesmo sexo. Bom, agora eu vou a minha notícia engole dessa semana. Eu vou pra COSP primeiro. A COSP, a minha notícia que eu vou cuspir essa semana é do caso da Paola Carosella no Twitter. Ela fez um comentário gordofóbico no Twitter. A militância caiu em cima dela, cobrando um posicionamento. Ela não soube lidar de primeira com esse tipo de abordagem. Ela ironizou, debochou muitas vezes dos comentários. Depois ela se retratou, lógico, como a gente espera que as pessoas começam a fazer depois que, né, elas são, entre aspas, canceladas. Ela, inclusive, usou o entre aspas, cancelada na internet. Mas não foi uma atitude legal, não foi uma atitude que compreende aquela figura que ela é para pessoas de esquerda, para as pessoas que assistem na TV e tal. Ela tem grandes feitos pelo Brasil, ela fez muitas coisas legais, quem lembra dela naquela ocupação da escola, fazendo comida, ela tem posicionamentos muito legais, mas ela não soube lidar com esse tipo de comentário. A gordofobia ainda é um negócio muito difícil de desconstruir nas pessoas. Gordofobia ainda não é visto como ofensa, ainda tá como piada na TV, nos seriados, em todos os lugares. Então, fica esse cospe pra essa atitude, não pra Paola Carosella, porque eu gosto da Paola, eu sou um fã da Paola, eu gosto dela. Acredito que as pessoas, elas erram e elas têm o direito de se retratar, mas o jeito que ela lidou com a cobrança não foi um jeito legal. Ela falou uma coisa que não foi legal, que foi ofensiva e não soube lidar com isso. Agora, a notícia engole. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, que a gente ficou sabendo que pesquisadores do Brasil, aqui do Brasil, eles encontraram num paciente que, se não me engano, estava há 7 anos convivendo com HIV. Ele não identificou... Peraí. Ele está sem sinais do vírus há 17 meses. Então, isso é um feito para a ciência brasileira. A ciência brasileira, a gente sabe... Se a gente tivesse incentivo à ciência aqui nesse país,
eu não sei quem seguraria a gente, porque a gente inventou de tudo, a gente tá sempre na frente das pesquisas, então queria fazer esse grande engole aí para os pesquisadores da Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, que eles estão apontando caminhos assim promissores para a eliminação do vírus, que, enfim, é um passo à frente que a gente dá. A gente sabe que o HIV ele assombra a história das pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, o estigma que ele causa, os preconceitos que ele causa. Então, isso aí é um grande passo para as vidas LGBTQIAP+, no mundo. Nossa, eu até vou pegar um gancho aqui, desculpa, Caco, te interromper, pra dizer que a gente tem há meses querendo fazer esse episódio, Verdade. que é o episódio com LGBTs na ciência. A gente tem até um convidado que é ouvinte, que é uma poquizeira, que é o Clóvis. O Clóvis é cientista e a pesquisa dele é sobre câncer de próstata. Ou seja, é um LGBT fazendo uma pesquisa sobre câncer de próstata aqui no Brasil, na USP. Então a gente tá pensando ainda, vamos fazer esse episódio assim sair, porque isso é muito importante pro momento atual, inclusive. E né? também um episódio com Sim, pessoas soropositivos. positivas, né? Sim. Sobre Também. HIV e tal. Também. Aliás, até mesmo o Então, contraste, vamos lá, né? Caco, desculpa. Sorodiscordantes, né? Casais sorodiscordantes, soropositivos e tudo mais, é super Aham. importante. Mas, ó, eu trouxe duas questões aqui, né, pro meu Cospe Engole. Pra começar o engole, eu vou começar com algo muito importante, né? Que dia 25 de junho é o dia para lembrar, né, da luta de mulheres negras na América Latina e no Caribe, e de certa forma isso cabe a homenagem. Ou seja, passou-se agora a celebrar o Dia da Mulher Negra e Latina e Caribenha, no dia 25, e é uma homenagem à Teresa de Banguela, né, que teve toda uma complexidade dentro da luta dela para, né, contra a escravidão, para parar com a escravidão. Então, assim, é um dia muito importante, muitas manifestações ocorreram nas redes sociais, mas é algo para se pesquisar muito sobre, para se informar sobre, porque tem muita história aí importante para se conhecer, e tem muitas vozes femininas, né, de mulheres pretas que fazem muita coisa, sabe, pelas mais diferentes indústrias, né? Felizmente a gente tem tido a representatividade da mulher preta dominando os principais espaços, desde, né, ganhando reality show sendo médica, a cantoras exímias, a atrizes formidáveis. Então, assim, a representatividade, né, da mulher preta, ela compreende muito mais coisas. E a minha notícia voltada para o COSP é uma notícia que realmente tem me deixado muito puto toda vez que eu vejo alguma coisa sobre, que é que metade dos médicos eles estão sofrendo pressão para receitar remédios à base de cloroquina ou a própria cloroquina, né? Começar lá aí, por incentivo do bosta que está liderando o poder desse país, o uso da cloroquina, só que isso acabou prejudicando muito o setor, porque as pessoas estão sendo obrigadas a empurrar isso adiante, e a gente sabe que os efeitos não combatem o coronavírus, porque ainda não existe uma forma de se combater o coronavírus, né, o Covid-19. Ou seja, só aumentando a gravidade dos casos e piorando o que a gente já está vendo, né, essa pandemia proporcionar. E é isso, né? Difícil, né, gente? Difícil. É isso. Difícil, gente. Essas foram as notícias do Cospe Engole da semana. Se gostou, avisa pra gente o que você achou. Se gostou, engole. Se não gostou, cospe. Isso. Aí na sua casa. Aí na Aqueles- sua casa. Cospe na sua casa. Não fala na internet, não. É isso. Agora a gente vai pra um quadro mega legal, que cada um aqui dessa mesa terá um quadro semanal. A gente vai fazer um episódio, cada episódio vai ter uma pessoa fazendo esse quadro pra falar sobre o que essa pessoa tá, sei lá, à vontade pra falar. Não vamos colocar limites. Então, todo mundo agora vai ficar com o quadro. Local de fala. Poczinhas, poczzonas, poczeiras, poczemos, pocverso, pox pretas. Este é o local de fala. Eu resolvi, né, pedir pros meninos e tomei a liberdade de começar
este primeiro local de fala falando sobre um tema muito, muito, muito importante. Precisamos falar sobre a vitória de pessoas negras. Bom, hoje eu começo falando sobre as poucas coisas que aconteceram nesse ano, né? Que são alienação e reality shows. E eu adoraria estar mentindo, mas não é o caso, né? Vocês sabem como tá rolando. Esse ano foi muito duro, a gente já tá, né, falando aí de como será o próximo momento. E isso que a gente tá só em julho, embora já tenha rolado até algumas empresas colocando o avatar natalino. Só que a pandemia tirou muito da nossa felicidade, né? Ela acabou fazendo com que a gente se focasse no nosso dia a dia, na tristeza do dia a dia, na incerteza de tudo isso. Mas se teve algo que fez com que a gente recuperasse essa alegria toda e que fosse algo digno de Copa do Mundo, sabe? Com aquela energia, com aquela vitalidade, as pessoas manifestando sua torcida e gritando daqui e dali, foram os reality shows, né? A gente começa pela Marina. Não sei se vocês assistiram, mas assim, o choro é livre quanto os spoilers, tá? A Marina, ela foi vencedora do The Circle Brasil. Ela mostrou que a mulher preta ela era capaz de muita coisa, né? Ela mostrou sentimentos, ela mostrou pluralidade, ela mostrou, né, maturidade, ela mostrou vulnerabilidade, uma série de coisas, né, que fizeram com que as pessoas cada vez mais se sentissem próximas dela, se sentissem, né, em contato com a pessoa que ela era através daqueles pequenos fragmentos do programa, o que é muito poderoso, né? A gente vê ali a mulher preta como frente da narrativa, sendo que a Marina não foi a única mulher preta do programa na final, né? Válido lembrar disso. Embora a outra participação tenha sido polêmica demais pra gente comentar aqui, então vamos enaltecer a rainha do The Circle. E, né, não muito longe de realities com personalidades e com pessoas marcantes, a gente teve o Big Brother Brasil, né, em meio a esse novo formato com novos participantes e com novas ações e com novos contextos, dividindo entre influenciadores e não influenciadores, a gente teve aí duas apostas que foram muito fora da curva quando se trata de reconhecimento do público. Né? Primeiro, o Babu, que embora já fosse conhecido pelo papel de Tim Maia, ainda era bastante subjugado dentro da classe artística, a ponto das pessoas não conhecerem ou darem importância para o trabalho dele, né, como devidamente era. E a gente tem até o Minha, que foi, né, a estrela dessa edição, uma vez que ela, né, se inscreveu, uma médica, uma mulher negra médica, se inscreveu para participar, porque era uma vontade que tinha, acreditou no potencial e fez dar certo. E não só deu certo, né, como deu tão certo como a gente imaginou, mas em meio a um formato já desgastado e levemente falido, a ideia, né, mudou muito sobre como a gente via esses personagens. A gente passou a enxergar a força do homem preto determinado frente aos seus objetivos, no caso do Babu, e, né, chorar com ele não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza que aconteceram no programa e que não foram poucos. E a Thelminha, né, que representa esse ideal, né, do que seria a mulher preta no protagonismo. É algo muito simples, assim, né, se vocês forem parar pra pensar. Inclusive nas falas que todo mundo adora colocar em pauta, que é a da Angela Davis, que, né, uma mulher preta presente nos mais diversos espaços da sociedade, ela é capaz de mover várias mudanças e não foi diferente, né? Essa foi uma aposta, né, tipo, não, mesmo não sendo a maior aposta de sucesso, essa foi a aposta de narrativa que fez o programa ser o que foi, sabe? Em meio a tudo o que aconteceu, com certeza a identificação e o crescimento da pessoa, né, das pessoas ali, trouxeram a identificação. Óbvio que não estou falando aqui do protagonismo branco, que também existiu. Mas os motivos de se orgulhar, eles não pararam por aí não, né? A gente sabe que teve também representações que motivaram a comunidade queer. Eu acho que a gente faz um recorte aí muito específico, em função de ser algo mais voltado ao público, né, geral, consumidor, sendo G, mas abrange as mais diversas pessoas, né, dentro do nosso enorme guarda-chuva, que foi Drag Race.
Então, assim, se prepare porque, né, foda-se spoilers a partir desse momento. Eu vou falar, sim, sobre as duas vencedoras que tivemos esse ano. Primeiro, começando por Jaden Essence Hall. A Jada foi a participante da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. E ela ganhou com um cenário quase que impecável de participações, né? Mostrando que não só ela tem o carisma, mas ela tem todo o que compõe, né, para ser uma drag vencedora em meio a tantas outras maravilhosas que a competição colocou. E Shea Coulee, que finalmente teve sua coroa vingada, né, e merecidíssima depois de sua participação na temporada 9. Então, assim, essas duas imagens elas são de extrema importância porque elas mostram a excelência, né, da comunidade queer preta, mostra o que a gente é capaz, mostra como a gente consegue se desenvolver através, né, dos mais diferentes espaços e, cara, ajudam a redefinir a cultura, redefinir o que a gente entende como o que a gente vê de cultura hoje em dia. Mas tá, por que a gente precisa falar sobre pessoas pretas ganhando? Porque são narrativas novas, são histórias novas a serem contadas, e é através dessas histórias que a gente vai garantindo essa representatividade, né, de fato. Sem que precisem ficar colocando as pessoas num pedestal, sem que precisem ficar tokenizando as pessoas, como a gente vê por aí, sabe? São pessoas pretas capazes de chegar ao topo através de oportunidades que quase nunca são iguais, né? Então, à medida que elas chegam, elas servem de exemplo e assim elas motivam outras pessoas pretas. E se eu tô aqui é porque eu fui motivado por alguém que motivou outra pessoa e que foi motivado por outra pessoa, e assim essa cadeia toda segue, sabe? Para que essas novas gerações tenham novos ganhadores, fazedores e, acima de tudo, conte com a excelência preta, né? Ainda marcando história e marcando tudo, precisa de uma única coisa, né? Eu posso contar com vocês? Vocês, eu digo, todas as pessoas não pretas que não sabem o quanto essa narrativa é importante. Porque é simples, é sobre dar voz e espaço a pessoas pretas ao entorno de vocês. Tem muita história boa para ser contada, tem muita coisa boa para ser vivida, e a gente tá aí para ver o mundo crescer. É através dessas vozes sendo potencializadas que a gente cria novas narrativas. E tem muito talento esperando só uma portinha para aparecer. Posso contar com vocês? Esse foi o local de fala. Hoje a gente, nessa semana a gente teve o Caco. Semana que vem pode ser eu, pode ser o José, pode Quem ser sabe? o Hilário, Vai pode ter que ser... ouvir pra descobrir. Pode ser qualquer um, pode ser você. Você quer ter um quadro do local de fala? Manda e-mail pra gente, quem sabe a gente reorganiza aí as ideias mais uma vez. Agora a gente vai pro nosso já conhecidíssimo, nosso já amado e aclamado, a nossa biblioteca, nosso arquivo de indicações De cultura, perfeitas POC. de cultura da POC, o Dica das POCs. Quem quer começar o Dica das POCs essa semana? Eu posso começar. Vai lá. Vai. Bom, eu vou indicar duas coisas, são dois podcasts que eu vou começar. Um é de dos amigos nossos, que é o IAI Gay, que é do Thiago Teodoro, do Estamos Bem, e do Perfeito. Dantas. Perfeito. E do Dantas, lá do Papel Pop, o editor dos editores, né, que é conhecido, porque ele edita podcast pra caramba. Então eles têm um podcast quase que diário, é diário. Eu vejo todo dia eles divulgando um episódio novo, então eu tô vendo sempre, Sim. né? Sempre que eles estão querendo, eles colocam um episódio novo. Eles são episódios curtinhos, discutindo coisas rápidas que estão acontecendo ali, então vale como... Pro POC aprender. vale... Eles colocando um monte de episódio da semana e a gente, às vezes, deixando uma semana vazia. Exatamente. E ele é muito legal, esse podcast, porque é um daily digest, assim, né? Do conteúdo pop, das coisas que estão acontecendo ali no dia. Então eu acho muito bacana. Tenho escutado bastante. É isso, Thiago e Dantas, parabéns. Arrasaram como sempre. E eu quero indicar também a primeira audionovela do Spotify, que é a Sofia. Da firma. Da firma, da Sofia, que tá disponível no Spotify. Eu já dei essa dica aqui? Eu não lembro. Enfim, se eu der a dica, eu tô dando de novo. Deu, talvez.
Eu tô dando de novo, ou se foi o José, se foi foi outra pessoa, mas eu tô dando aqui de novo Sofia, que é uma adaptação de uma audionovela gringa da Gimlet Media, mas nos outros países se chama Sandra, e aqui no Brasil ficou Sofia. Que fala sobre uma inteligência artificial, enfim, e tem tem pessoas muito legais participando. Tem a Cris Viana é a Sofia, né? A voz da Sofia. Tem a Monique Iose, tem o Otaviano Costa e o Hugo Bonemer. Bonemer. Eu nunca lembro como é que pronuncia o sobrenome dele, eu chamo Bonemer. E vale a pena ouvir. São 7 episódios apenas, são curtinhos os episódios, no máximo 20 minutos, mas é muito bem produzido e você fica pensando, nossa, quero ouvir mais, eu fico com inveja, quero produzir uma coisa tipo essa. Mas é isso, né? É isso. Fica aqui as minhas 2 dicas da semana. Quem vai agora? Muito bom. Posso ir. A minha dica é sobre uma websérie, na verdade, que chama Fica Comigo, desenvolvida pelo canal Meu Sobrenome é Vida. E eles lançaram isso já tem um tempo, porém eles voltaram esse ano com a segunda temporada. E é uma história sobre um casal gay. Um menino que se assume para a irmã e é expulso de casa, vive sozinho, trabalho, enfim, todas as dores e as alegrias de ser viado. E é uma produção nacional, é bem legal e deem views. Bom, eu vou indicar 2 rappers negras que eu tenho ouvido bastante, que têm feito trabalhos incríveis. A primeira é a Flo Milli, e é Flo igual Florida, Flo, e Milli igual Milli das Chiquititas, Lli. Eu recomendo a música Weak, que eu acho que é muito boa, mas ela tem uma estética maravilhosa, ela compõe tudo de uma maneira muito bonita, assim. Os clipes dela são bem legais. E ela tá começando a crescer nos Estados Unidos, na cena de rapper dos Estados Unidos. E tem uma outra rapper que fez uma participação agora com a Rina Sawayama, que, né, tem sido uma das queridinhas musicais recentes, né, do mundo. E é a Brie Runaway. Ela tem uma música maravilhosa chamada Ape Shit, que o clipe é incrível, inclusive. E ela tem lançado uns trabalhos visuais, assim, maravilhosos. Ela lançou um clipe agora recente também, na quarentena, maravilhoso. E pra quem gosta de hip hop, né, e principalmente de vocais femininos no hip hop, que tem essa leva, né? A gente teve Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Cardi B, Lil Kim, Remy e tal. Tem vários nomes aí que fortalecem essa cena. Pra quem gosta de hip hop, R&B e tal, essas meninas fazem trabalho com muita referência foda, muita referência dos anos 90 de R&B e tal, então vale a pena pra ouvir e consumir, que são bem boas. Bom, eu consumi bastante coisa nova essa semana, mas eu não vou focar muito. Eu queria indicar uma série que é da Amazon Prime, chama Upload, que é sei lá, um futuro meio doido, assim, onde é uma mistura de, vamos dizer, Um Black Black Mirror comédia. com comédia pelos criadores de The Office. É uma coisa meio louca, assim. É bem gostosinha, apesar de ser meio mindfuck, assim, porque você fica pensando, putz, o futuro vai ser assim, então a gente tá fudido. Só que você acaba dando umas risadinhas no meio do caminho. Mas eu queria indicar, não só isso, eu queria indicar 3 discos de mulheres pretas fodas, assim, que são do high society das cantoras mundiais, assim. Uma delas que eu tenho consumido bastante, eu tenho ouvido bastante nesses últimos dias, que são todos dos anos 90, então vale muito a pena dar o play, e pra conhecer mesmo sei lá, esses álbuns que são tão aclamados e são muito bons do começo ao fim. Um deles é o The Velvet Hope, da Janet Jackson. O outro é da Alaia, se chama... Alia. Da Alia, Asian Ain't Nothing But a Number. E é Alia? Eu falo Alaia. É Alia. Esse álbum é muito bom, do começo ao fim. É muito, e o que muito, muito, muito bom. Que eu e o Caco a gente já falou aqui bastante no POC, que a gente foi no show, inclusive. Cristina Aguilera.
Da... Uma mulher Mulheres negra. A Lauryn Hill com o The Miseducation of Lauryn Hill, que, assim, é um dos meus álbuns favoritos da vida. E são álbuns dos anos 90 que, cara, eles ditam muita coisa ainda da música como é feita hoje. A própria Lia é uma grande referência para várias cantoras pop da época dela até hoje. Janet Jackson nem tem o que falar, né? Tipo, não ganha a atenção merecida que deveria ter pelo público. Mas é uma puta artista, assim, desde o visual até as músicas menos conhecidas. Esse álbum que eu citei fala sobre várias coisas diferentes. Ela tem uma música mega explícita sobre relacionamento abusivo. Vale muito a pena ouvir. A palavra delas, de todas elas, são, assim, pra quem gosta de música pop, é um marco da música pop, esses 3 álbuns. É até uma ponte, Fi, com o que você tá falando, que eu acho muito legal. Para as poquezinhas que não têm a referência, né? Do tipo, por que tô citando coisa velha e tal? As Kakura. A, a Normani fez uma apresentação de tributo a Janet Jackson, que foi aclamada pela própria Janet Jackson. Sim. E ela fazia um cover de One in a Million da Aaliyah nas turnês dela. Então, assim, são vozes que não só ditam o pop, né? Tipo, Janet Jackson é referência pra Tinashe, é referência pra uma série de outras cantoras, né? Assim como também a Aaliyah é referência de R&B pra qualquer cantora inicial, né? De R&B, e ela vai se basear na Aaliyah e tal, nas produções. Chloe and Halle tem referência na Aaliyah, então, assim... É meio que base do que a gente tá ouvindo de música pop atualmente. Então, Chocado que eu vale falava a pena olhar Alaia mesmo. até hoje. Muito americanizada, Não, é né? a Lia. Alaia. É isso. E agora a gente tem um Dica das Pocs. Um mega Dica das Pocs que a gente vai fazer aqui toda semana. Além do nosso Dica das Pocs, lógico, a gente vai ter esse momento que é uma aclamação dos 4. A gente vai dar sempre prioridade para conteúdos brasileiros, produções nacionais, sejam elas filme, série, documentário, música, peça de teatro, qualquer coisa, livro, que a gente concorde os 4 de que vale a pena a indicação, a gente vai trazer. O dessa semana, qual que é, Hilário? Você pode ler aí pra gente? Leio. O dessa semana é LGBT Sem Terra, O Amor Faz a Revolução, que é um filme que está disponível, um documentário nacional de 12 minutos, que está disponível no YouTube, que fala sobre LGBTs do movimento Sem Terra, não só do movimento Sem Terra, mas que estão ali permeando esse movimento. E é muito legal ele, porque ele trata justamente sobre essa questão de onde não é tão fácil ser LGBT, existem LGBTs e a gente tá ali como resistência, entendeu? E como isso é uma produção que foi produzida pela Brigada de Comunicação do próprio Movimento Sem Terra, e eu acho que é muito legal pra gente ver, principalmente pra nós que moramos em grandes centros, pra gente ter a noção e a realidade de como é, fora dos grandes centros, ser LGBT, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vive discutindo, por exemplo, será que todo gay precisa gostar de música pop, Lady Gaga, Madonna, Christina Aguilera, enfim, ou se existe outras vertentes para ser LGBT, entendeu? É legal que a gente começa a questionar, porque a gente às vezes nem lembra que existem pessoas LGBTs nesses espaços, né? A gente esquece constantemente de que existem indígenas LGBTs, que existem pessoas em países onde é crime ser LGBT, que existem pessoas LGBTs em movimentos sem terra, existem pessoas PCDs que são LGBTs, então é bom a gente consumir esse tipo de conteúdo para a gente entender e conhecer as vivências, né? Esse documentário é bem curtinho, é muito rápido de assistir, vale mega a pena você conhecer a vivência dessas pessoas, como que elas estão inseridas nesse contexto, porque a gente já fala muito do grande centro, igual o Hilário falou, a gente já conversa muito sobre essas vivências nos grandes centros, mesmo que seja nos interiores, e além disso, onde elas estão, como que elas vivem, como que é a aceitação delas, como é que é a conversa, o diálogo lá dentro. Então, vale muito a pena ver, pra gente sair um pouco da nossa bolha
E também pra gente consumir esse tipo de conteúdo que é o independente do independente do independente, gente. Tipo, não tem apelo nenhum, não tem grana nenhuma envolvida. É só as pessoas criando conteúdo pra elas serem enxergadas, pra elas serem vistas pela sociedade uma vez na vida. Então, fica aí a grandíssima dica das POCs. É isso. Então é isso, galera. Acho que chegamos ao final, né, desse primeiro POC de Cultura repaginado. Quase 2 horas de episódio. Então a gente tem POC de Cultura repaginado. Espero que vocês tenham gostado. Meninos, foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Foi ótimo. Amei. A gente nem ensaiou. Foi assim, Foi ó. tudo, de Sim. primeira. Foi a E seco. adorei que a gente fez de câmera se falando, porque, né, na quarentena a gente tá fazendo sem câmera na maioria das vezes, ou a gente só fazia a reunião com câmera. Mas hoje foi uma experiência de estar juntos de novo. Saudade Né, de gravando vocês, todo mundo amiguinhas. Saudade. Arrasou, é isso, gente. Saudade de gravar juntos. Muito obrigado Beijo, mais uma POCzinhas. vez. Hilário é a mais grossa. Desculpa. Não fala que tá com saudade, foda-se. Gente, mas eu disse que eu tava aqui, foi ótimo fazer mais um programa com vocês. Eu disse isso antes. Ai, eu amo. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado vocês, meninos, por mais uma noite. Mais essas 2 horas dedicadas a este programa que tanto amamos. Obrigado, Rafael, pelo e-mail do começo do programa. Sim. Obrigado, Poquezinhas, por escutarem até aqui. Mais uma vez, compartilhem, marquem a gente, piramidem. A gente faz isso daqui com muito coração. E apesar Sigam de a ser gente muito nas gostoso, redes. também consome muito do nosso dia, do nosso tempo, do nosso... da nossa cabeça, né? A gente fala às vezes sobre assuntos pesados, então... obrigado por ouvirem até aqui e ajudem a divulgar a gente. A gente se É vê isso. semana que vem, gente. Um beijo! Semana que vem, hein? Beijo, se Beijo, cuidem. até semana- Beijo! Beijos! Tchau, tchau. Até semana que vem, até semana que vem, até semana que vem.